estúdio. O prefeito Júlio Tomazella chegando já por aqui. Então, nosso muito obrigado. Prefeito, sinta-se à vontade. Estamos aqui ao vivo, né, nessa correria. Pode sentar aqui, por favor. Também a primeira-dama, Aline. Temos também ali chegando ali o servidor público, o Murilo. E como eu acho que para vocês ter se manifestado, ter mandado para a gente aí essa mensagem que estariam vindo para cá, eu entendo que vocês estejam acompanhando o que nós acabamos de relatar. Nós tivemos aqui com o delegado, com o doutor Geraldo. Antes de falar com o doutor Geraldo, nós trouxemos à tona um áudio que já era conhecido até da polícia, mas tivemos também um áudio que a polícia desconhecia. A polícia não tinha isso aí e a gente até se comprometeu em repassar hoje ainda esse áudio para a polícia, para que ela venha anexar as investigações. Aqui, prefeito, nós tivemos aqui várias acusações. Então, nesse primeiro áudio, que a gente não colocou esse áudio inteiro, nós colocamos os questionamentos desse áudio, que o áudio ele é longo. Mas nesse primeiro áudio, fala-se de um esquema, tá, que teria se montado com um representante de alguma empresa, um lobista, algo parecido, deu a entender ali. Nós não sabemos se essa pessoa que se identifica ali como Vinícius, se é esse mesmo o nome dele ou não, vai caber isso à polícia, ou vocês, se realmente vocês mantiveram contato com essa pessoa de nome Vinícius. No áudio, se identifica como sendo Vinícius. Ele conversando com o vereador Adriano, né, onde ele repassou ali várias situações. E ali ficou claro, a gente percebeu, que ele estaria tentando usar os vereadores de oposição. A gente percebeu isso quando ele, inclusive, pede dinheiro. Ele fala que ele quer de volta lá 120 mil reais, como se os vereadores tivessem que dar um jeito para devolver isso para ele dentro da administração. Ocorre até onde ele fala do vice-prefeito, que o vice-prefeito, que ele teria contato com o vice-prefeito, que o vice-prefeito fala que não assumiria, e ele até se coloca aí à disposição para colocar um dos vereadores da oposição, colocar o grupo na administração. Isso só vem confirmar o que eu já falei lá atrás, que existia ali um esquema criminoso atuando na política de Conchas. Então, isso existia. Então, agora, precisava de quem? Precisava da polícia investigar. Se os vereadores estavam sendo usados para isso, se os vereadores estavam participando disso, se eles estavam fomentando isso, se o prefeito estava participando disso, se a equipe do prefeito estava participando disso, então cabe às autoridades, não cabe a gente. O que a gente levantou foi que existia esse esquema, como agora acabou vindo à tona aí, esse cidadão falando que teria feito um acordo com o senhor, com a sua equipe, com a sua esposa. Então, o que o senhor tem a dizer sobre esse primeiro áudio que circula nas redes sociais, prefeito? Bom, primeiramente, boa noite, Frajola. Parabéns pelo jornalismo de sempre, tá bom aqui? Tá bom, O jornal ao vivo não vai acertar o negócio aqui. Parabéns pelo jornalismo de sempre, pelo brilhante trabalho que faz e obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui esclarecer através do seu jornal. Inclusive, eu tenho a oportunidade hoje, enquanto prefeito, de me manifestar para a população até referente a esse tema. Eu, que em respeito à própria família do Adriano e toda a situação, eu não me manifestei publicamente, nem em vídeo, nem nas redes sociais, fiz uma nota de pesar que eu redigi à própria mão e pedi para que o meu pessoal postasse essa nota no Facebook e decretei luta oficial no município por 5 dias. Fiquei extremamente chateado com esse acontecido do Adriano. O Adriano, Frajola, que eu inclusive quero relatar à população, que talvez o pessoal acabe não sabendo, o pessoal lembra do Adriano político, lembra do Júlio político, mas o Adriano, com certa distância ali, ele é meu primo. Eu acho que é um parentesco de 2º, 3º grau ali. O Adriano é meu primo, é família da minha avó, a família dele que eu tenho um grande carinho por ela. O pai dele foi um grande amigo meu, Frajola, tem uma estima grande pelo Coelho, que a gente falava. Eu gostava de cantar curu, o Coelho era curueiro também, então viajei muito com o Coelho, andei muito com o Coelho de um lado para outro, cantando verso de repente e tal. Quando o Coelho faleceu,
Eu fiz questão de prestar uma homenagem em verso para o Coelho no velório dele, e eu sempre construí com o Adriano essa relação de amizade. Depois do Adriano político, nós construímos também uma intimidade dentro da vida pública. O Adriano tinha uma postura enquanto vereador, uma postura de coerência. O Adriano era um vereador que fazia algumas linhas de investigações, sempre apontava denúncias, diversas denúncias do Adriano chegaram contra mim ao longo da minha gestão. A maioria delas foram arquivadas, já as que não foram estão tramitando e caminham para ser arquivadas. Inclusive eu dizia para ele, porque o Adriano, eu preciso dizer para a população, o Adriano frequentava o meu gabinete com certa constância. Semanalmente o Adriano passava, tomava um café comigo, com a Aline, com o pessoal da prefeitura, nunca houve uma ruptura ou uma inimizade. E o Adriano vinha e me apontava, falava, olha, eu tenho essa denúncia. E aí eu dizia para o Adriano, isso é isso. E ele, preocupado com o mandato dele, ele me dizia, mas eu tenho que investigar, é o meu papel investigar. Eu falava para ele, Adriano, fique à vontade, então, vai na delegacia, vai no Ministério Público, abre CEI na Câmara, é seu papel enquanto vereador. E eu estou lhe dizendo o que está acontecendo. E você vai e investiga. Então ele tinha essa linha investigativa. Você percebe isso pelo áudio que foi divulgado, onde ele conversava com a Aline, e a Aline refutava, dizia, Adriano, é isso. E ele mesmo chegou a dizer com relação ao áudio, olha, eu não tenho prova, não tenho nada, tal, mas você percebe que ele tinha essa linha investigativa, ele gostava disso. Então, eu acho que é importante esclarecer isso para a população. Eu nunca tive uma inimizade ou uma ruptura com o Adriano, simplesmente eram visões políticas, às vezes opostas, que na Câmara você sabe, Frajola, o vereador sobe na tribuna, ele defende uma opinião, uma convicção, mas desceu do plenário, conversando internamente, há um respeito, há uma cortesia. Então eu nunca fui inimigo do Adriano. E eu sou o maior interessado hoje, Frajola, que isso seja resolvido quanto antes. Eu acompanhava, antes de ser anunciado aqui dentro, eu acompanhava a fala do delegado e eu acredito no trabalho da Polícia Civil. Eu hoje sou formado advogado. Durante o meu período de academia de Direito, eu fiquei 4 anos no Fórum, e foi uma outra faculdade para mim, o Fórum. Eu tive uma vivência prática de Direito, e ali eu ficava como estagiário, mas eu trabalhava dentro do gabinete do magistrado, eu minutava a sentença para que o juiz despachasse. E eu pude acompanhar muitos processos, e quando eu entrei, os processos ainda eram físicos. E nessa de processo físico de 12, 15 volumes, eu acompanhava processo, muitos de morte, inclusive, que foram a júri popular, eu acompanhava do inquérito até a finalização do júri. E o que o delegado falou tem coerência, muita coerência. Aliás, ele tem mais de 30 anos de experiência na condução de uma delegacia de polícia. Então, o caso do homicídio é um caso emblemático, e é um caso que não pode... Ele, inclusive, ele não pode nem divulgar muito informação, porque ele também está em várias linhas, trabalhando várias vertentes. E com certeza a Polícia Civil vai resolver isso aí. Mas eu sou o maior interessado que isso se resolva o quanto antes, porque, infelizmente, Frajola, primeiro de tudo, a perda do Adriano. Segundo, isso deixou uma nódoa dentro da cidade e manchando a política por conta do Adriano ser político. Fosse ao contrário, se é eu que teria falecido, também teria deixado uma marca na política por conta de ser um agente político. E eu sou o maior interessado que isso se resolva o quanto antes, que esses criminosos sejam apontados, trazidos a público, para que se possa esclarecer e a população possa saber o resultado disso também. Eu entendo que, na realidade, aí, prefeito, você é o mais interessado que se descubra, porque eu vou ser sincero, tá? Eu rodo aqui na cidade, converso com as pessoas conversam, tá com a gente tudo, e nos bastidores, tá? Nos bastidores. Eu vou ser sincero para o senhor, mais de 70% das pessoas dos bastidores ligam a sua administração ao crime do Adriano. Então, hoje, se a sua administração não tem nada a ver com isso, eu entendo que o senhor é o maior interessado. O senhor tem que realmente fazer de tudo, apoiar a polícia, inclusive aproveitar que o senhor é do mesmo partido do governador do estado, buscar meios no governo do estado para que o governo do estado venha ajudar inclusive, a ter com equipe, porque se isso não acontecer, você pode ter certeza, o que vai permanecer, se manter na cidade, vai ser que você articulou a morte do Adriano.
Com certeza, inclusive, Frajola, tocando nesse gancho, eu já estive em São Paulo, estive conversando no gabinete do governador Rodrigo Garcia. Hoje o governador está em campanha, não pude ter uma audiência direta com ele para tratar desse assunto, mas já conversei com a chefia de gabinete, estou articulando uma reunião com o doutor Nico, que hoje é o delegado-geral de Polícia Civil, é um grande delegado. O pessoal que está em casa, que não conhece quem é o doutor Nico, joga no YouTube e vai ver, você sabe bem as centenas de casos emblemáticos resolvidos pelo doutor Nico, e eu estou para ter essa audiência com ele. Assim que passar a eleição agora domingo, nós vamos sentar para ter essa audiência, onde eu quero conversar diversos temas, a morte do Adriano sobretudo, porque a gente tem que cobrar isso aí enquanto agente político, pedindo celeridade na resolução disso, e os demais casos que nós queremos tratar, inclusive para evitar outros casos semelhantes. Então, e precisa evitar mesmo, porque é o seguinte, eu tenho informação tipo, a prefeitura, a polícia já fez ação ali em frente à prefeitura com um carro estranho, com pessoas dentro ali, né? Ali depois do expediente ali com o pessoal trabalhando ainda. Uhum. Já tive informação até do próprio vereador Felipe Silveira, hoje ele me mostrou, até aqui, eu chegando aqui no jornal hoje, encontrei com ele aqui na porta, ele estava passando e ele até me mostrou imagem de câmera de segurança da rua dele, onde um carro também ficou parado na porta dele ali por mais de 2 horas. Então, não se sabe se alguém está aproveitando da situação, tá? Desse momento lamentável para a cidade de Conchas, desse momento crítico para a cidade de Conchas e principalmente para os agentes políticos e para a segurança pública em especial, se estão aproveitando disso, tentando intimidar outras pessoas, intimidar o prefeito, intimidar a equipe do prefeito, intimidar outros vereadores, porque hoje eu vi imagem de carro na porta da casa do vereador. Já vi imagem também de carros na espreita aonde você sai com o seu carro. Sim, inclusive eu fiz boletim de ocorrência disso também. Voltando no caso da delegacia, o que eu quero tratar com urgência, Frajola, que Conchas precisa, não só Conchas, a região inteira nossa hoje depende de Botucatu. As delegacias aqui das cidades menores, elas fecham à noite e final de semana. Então, a falta de efetivo da Polícia Civil tem um déficit grande. O doutor Nico mostrou já em diversas entrevistas, inclusive publicou editais de concurso e tudo. O que eu quero tratar? Pedir aumento de policiais civis aqui no município. Chegou já recentemente 2 viaturas aqui para a Polícia Civil. Nós temos a pretensão de pedir a extensão da abertura de delegacia, funcionamento de finais de semana, mas tudo isso é uma tratativa política onde a gente depende de São Paulo. Então, só para esclarecer, nós vamos correr atrás disso para que isso possa coibir, inclusive, crimes futuros. Com relação a esse crime do carro, eu fiz boletim de ocorrência de um carro estranho, passou uma funcionária pela rua, identificou que tinha 3 pessoas dentro do carro com boné e tal à noite. O carro encostou 6 horas da tarde no portão da prefeitura, ficou até às 9 horas da noite ali parado, quando nós chamamos a polícia militar. Quando a polícia militar veio com o highlight ligado, o carro percebeu as luzes da polícia se aproximando, se evadiu em velocidade da viatura. A viatura tentou acompanhar, mas não teve como. O carro passava a valeta arrancando fogo e tal. Então, nós pegamos essas imagens, abrimos um boletim de ocorrência, porque é uma coisa que causa grande estranheza. Um carro fica 3 horas parado na frente da garagem da prefeitura, quando a polícia chega, ele se evade. É o que você falou, comentando a respeito do vereador e tudo. O momento ficou em choque para todo mundo. Todo mundo está assustado, ninguém sabe de onde veio isso e todo mundo agora tem medo. Eu tenho medo enquanto prefeito, acredito que os vereadores estão com medo enquanto vereadores, todos estão com medo até que esse caso possa ser resolvido. E, infelizmente, esses burbúrios que surgem, Frajola, essas especulações de uma parte ou de outra, como você falou, por exemplo, 70% da população hoje liga o crime à minha administração. Isso é perigoso para mim, é perigoso para minha família, porque isso pode incitar em alguém um desejo de vingança, aonde a pessoa vem e se vinga e depois vai descobrir que eu não tenho nada a ver. Mas daí já é tarde. Então isso pode desencadear, inclusive, um bang-bang dentro do município. Essa foi minha preocupação em falar com o delegado. Doutor, nós precisamos dar agilidade nisso, dar algum esclarecimento nisso, para que isso não desencadeie dentro do município outros crimes que vão se acumulando, às vezes por motivo de vingança, por emoção e tal. Então isso é preocupante, Frajola. E, infelizmente, eu não quero falar de política falando de um tema tão sensível desse, mas, infelizmente, grupos políticos continuam se aproveitando da situação para fazer dentro disso toda uma bagunça política. Frajola, eu vou lhe dizer uma coisa, aproveitando a audiência do seu jornal. Honestamente, hoje, os grupos
políticos, pessoas da política, que se aproveitam da situação para dizer que eu assassinei o Adriano, se você fizer um raciocínio lógico, eles têm absoluta certeza que não fui eu. Porque se eles desconfiassem que era eu, eles teriam medo, me temeriam. Como eles sabem que eu seria incapaz, jamais faria isso contra o vereador, então eles aproveitam para fazer um carnaval em cima disso. Infelizmente, enquanto a polícia está trabalhando, eles estão pulverizando, porque uma mentira contada 2, 3 vezes acaba se tornando uma verdade. E isso mancha a política. Então, eu não estou vindo aqui para falar de política em cima da morte do vereador, mas infelizmente grupos políticos hoje do município querem construir uma política em cima de um homicídio bárbaro que teve no município, onde nós esperamos que a polícia possa dar resolução. A respeito desse áudio, a respeito desse primeiro áudio que nós tivemos aí, o Adriano conversando com esse suposto Vinícius. Esse Vinícius, ele existe, prefeito? Esse Vinícius existe. Se chama Vinícius, quem é, isso eu não posso dizer. Mas eu conheço essa pessoa frequentou a prefeitura algumas vezes, como muita gente frequenta a prefeitura. Chegou dizendo que era assessor do Ministério da Educação, na promessa de trazer alguns recursos para o município, começou um diálogo. Quando me falaram, olha, tem aí um assessor do Ministério da Educação que quer conversar com você. Eu, enquanto prefeito, qual é a minha postura? É evidente que vou receber o assessor do Ministério da Educação, como já recebi Tribunal de Contas, como já recebi assessor de deputado, enfim, é a função do prefeito fazer essa articulação política para tentar trazer conquista para o município. E esse Vinícius passou 1, 2, 3 vezes no município, e em dado momento eu percebi algumas malandragens ali, alguma coisa meio casada, não te libera um recurso, mas aqui e tal. E eu, como não sou de compactuar com isso, a minha postura com relação a ele foi o quê? Tchau. Tchau daqui, some daqui, não atendo mais, não quero saber quem é. Mas, ele, acho que inteirado da situação política do município, começou então essa costura com um grupo de oposição, fazendo mesmo articulação política no município. Eu tenho áudio desse suposto Vinícius, aonde o vice-prefeito, em conversa com ele, oferece dinheiro para que ele entregasse um dossiê que pudesse me caçar, oferece 250 mil reais. Então, eu tenho prova disso, e eu vou falar o nome, meu vice, o Nilson Merlin, oferecendo 250 mil reais para que o Vinícius oferecesse um dossiê que pudesse me caçar. É o que você vem falando há muito tempo e que eu tenho vindo aqui no seu jornal, aproveitando sua audiência e dizendo para a população, olha, você falou da quadrilha política que está se formando, infelizmente Conchas está chegando num nível desse, é uma quadrilha política que está por trás, numa base de tomar o poder no tapetão. Então me dói dizer isso, mas eu tenho conversa do vice com esse Vinícius oferecendo dinheiro para que ele entregasse um dossiê que pudesse me incriminar. Dentro disso, esse cara citou um monte de coisa, falou um monte de falácia, não juntou prova de nada disso, tanto que vocês, a população que está ouvindo sua live desde o começo, ouviu os dois áudios, o áudio que veicularam, Frajola, por maldade, ao meu modo de ver, porque esse áudio dessa conversa desse Vinícius com o Adriano é um áudio antigo, objeto de uma representação no Ministério Público. Inclusive eu tenho a representação aqui, cadê ela? Aqui embaixo. Eu tenho a representação aqui, feita à época. Aqui é o despacho do promotor, a representação do início desse ano, a representação é de fevereiro, o despacho do promotor que é recente. O despacho do promotor é agora do dia 6 de setembro, o despacho do promotor. Mas enfim, essa representação está aqui, está o número, depois você pode até veicular na sua rede, para quem está em casa, estiver curioso, pode entrar lá no Ministério Público e vai consultar. Esse áudio foi objeto dessa representação que eles fizeram no começo do ano. É um áudio antigo. E quando eu disse para você, veiculado agora por maldade, é o que eu dizia de aproveitar da situação e pegou fogo, vão tacar gasolina. E soltaram um áudio que já é antigo, um áudio que já está no Ministério Público, um áudio que o promotor tem ciência, um áudio que o próprio delegado tinha ciência, porque eles já tinham juntado, na época o Adriano participava dessas investigações também, ele juntou isso no Ministério Público, está aqui, Adriano Moraes, Aparecido Antonelli, Felipe dos Reis Silveira, Lígia Moisés dos Santos. Os vereadores juntaram isso no MP, pedindo ao promotor que fizesse investigação. E agora aproveitaram esse áudio
para lançar de novo vazando. E você vê que na mesma época tem um áudio onde a Aline conversa com o Adriano. Ou seja, ela está conversando com o Adriano, não tinha como isso ser montado. Meses depois, o áudio da Aline é de junho, conversando com o próprio Adriano, aonde o Adriano fala para a Aline, olha, eu não tenho prova de nada. Eu pedia para esse Vinícius, me dá a prova. Ele falava, não, vai lá no Facebook, faz escândalo e tal. E ele falava para a Aline, eu não vou fazer escândalo, eu quero prova. Então, o Adriano, ele tinha essa sensatez, ele gostava de investigar, mas ele costumava ser sensato também dentro dessa condição de investigação. Então, você percebe que esse Vinícius fala uma coisa para o Adriano, depois ele não junta prova, não fala mais nada, fica naquele barulho político, ó, joga no Face, hoje em dia tudo é Face, a política está no Face, então joga no Face, faz barulho, desgasta o prefeito. Por quê? Ao meu modo de ver, esse Vinícius, nesse contato com o vice, com grupos de oposição que hoje querem tomar o poder a todo custo, começaram a articular isso daí e fazer inferninho, com perdão da expressão, dentro da Câmara Municipal e na cabeça dos vereadores. Deixa eu te perguntar, ele fala de um valor, ele cita valores, o senhor já teve conversa com ele a respeito de valores? Vocês tiveram alguma conversa de ordem financeira? Vocês já tiveram com o Vinícius? Nem com o Vinícius, nem com ninguém, Frajola. E falando no olho da população, eu não tenho conversa financeira com ninguém. Se chegar alguém com conversa financeira comigo, sai preso do meu gabinete. Esses então, 120 mil que o Vinícius fala que ele queria que os vereadores ajeitassem de volta para ele. Ele ajudou na sua campanha com esse dinheiro? Nunca, Frajola, nunca. Eu não tive ajuda. Você conheceu ele antes da campanha, durante a campanha ou depois? Conheci depois que eu já era prefeito. Depois você era prefeito. A minha eleição foi um negócio atípico. Eu não tive conversa com ninguém, influência com ninguém, a não ser com o povo. Eu andei só na rua, a minha campanha está lá na prestação de conta. Eu falo isso, ninguém acredita. Eu gastei 15 mil reais na campanha. Está juntado na prestação de conta do Tribunal Eleitoral. Foi uma campanha muito barata, porque campanha de prefeito costuma custar geralmente 100 e poucos mil, mas foi uma campanha atípica por conta da pandemia. Então, não podia carro de som, não podia muita coisa. Eu estava com material reduzido, a população lembra, tinha pouco santinho, tinha pouca revista e usei muito as redes sociais. Então, a minha campanha foi uma campanha que custou barata e eu não tive o patrocínio de ninguém, a não ser do grupo do PSDB que estava junto comigo, que foi o grupo que patrocinou, nós fomos juntos, fizemos campanha. Mas não teve patrocínio de ninguém, nunca tive conversa com ninguém. A gente percebe que, além da oposição, que você mesmo disse, nós sabemos que Conchas aí tem 5 grupos políticos aí, que cada um puxa aí para o seu lado, a gente sabe disso, e a gente sente, teve mesmo aí, teve uma pessoa que passou para mim e falou, olha, eu fiquei triste em ver a gente ali, a gente sendo solidário com a família, a gente saindo em apoio à família numa manifestação que teve aí no sábado. Até o Danilo teve lá pelo jornal tirando foto, o Sidney Miranda pelo Folha Regional. Eu não estive porque no sábado a gente faz a entrega do jornal, então o jornal impresso a gente roda aí em 20 cidades da região e no sábado é a equipe de entrega e eu me dedico porque eu gosto de concluir o trabalho. Eu participo desde a captação das matérias até a entrega do jornal impresso. Eu gosto de participar. Então eu não estava aqui, mas o Danilo esteve lá, tirou fotos e aí teve pessoas que depois mantiveram contato comigo, falou, viu, a gente lá em apoio, sendo solidário com a família, pedindo justiça, porque é necessário isso, a gente tem que fazer com que as autoridades, elas se lembrem que a gente está buscando. Inclusive, Frajola, só fazendo um corte nisso, se 70% da população não achasse hoje que o crime estava vinculado comigo, então o que se eu fosse na passeata ficaria uma coisa chata, eu seria o primeiro a ter ido lá também participar, porque eu também sou interessado em clamar por justiça e em dar essa solidariedade para a família. E aí as pessoas falaram comigo, falou, viu, o que eu achei chato foi uma situação constrangedora, político, lá fazendo coraçãozinho, então aquilo é a situação lamentável, é usar da dor de alguém para tentar aparecer. Então isso a gente lamenta situações como essa e aquilo. A política ela tem que ser disputada ali dentro das 4 linhas. Quando chegar a época de campanha, cada um mostra o que é capaz, as propostas que tem para o município, né? Mostra aquilo que você tem a oferecer. Agora, a gente perceber que se começa a criar situações e pessoas se envolver nas situações para ter benefícios políticos, isso é inadmissível. Eu, particularmente, não aceito. Onde eu participo na política de Pereiras, terminou a eleição,
eu me recolho e vou cuidar do meu trabalho. As pessoas tiveram o direito de escolha. As pessoas escolheram a pessoa que está lá, que se vire e que faça. Quando as pessoas elas entenderem que a pessoa não serve para estar ali, vai ter esse direito de mudar. Como vai acontecer agora, está no próximo domingo. Próximo domingo, as pessoas vão ter a oportunidade de mexer aí nos deputados, em senador, em governador, em presidente. Então, a oportunidade está ali. Quando se confirma, por isso, da importância do trabalho de investigação do vereador Adriano, de outros vereadores, de outros parlamentares. Quando se confirma que o agente político está fora das 4 linhas, que o agente político está permitindo que o dinheiro público seja desviado, seja usado de forma errada, aí sim, cabe aos vereadores, cabe à justiça, por isso que tem as comissões, as CPIs, é para isso. É para que os vereadores, eles investiguem aquilo que eles levantam de supostas irregularidades. Confirmando, cabe ao vereador tomar as dores da população e retirar aquele agente político de cena. Agora, o que isso não pode é começar com factoides, criando histórias aí para simplesmente denegrir as pessoas. Então aí fica difícil, nós precisamos de provas, precisamos de documentos. Se você tem algo palpável, vai. Existe erros, existe nas administrações, existe sim. Mas isso aí, por quê? Porque é o ser humano que está lá dentro. Porque onde o ser humano está presente, vai existir falhas. Mas por isso que ainda existe a possibilidade das pessoas consertarem aquilo que cometeram de errado. Então, em cima desses autos, nós tivemos aqui, o senhor falou que teve uma denúncia formal, está no Ministério Público, o Ministério Público já está de posse disso, já se manifestou e vai se provar isso lá. Com relação a esse Vinícius, que ele fala de grupo político, ele fala de imóvel, tá, que você tinha adquirido, ele fala de viagens que teria sido bancado por empresa. Isso fica dúvidas, por quê? Porque as pessoas ouvem os áudios e não sabem, viu? O prefeito está recebendo benefício de empresa. Quantas vezes aí nós não acompanhamos os mensalão da vida, aí tanta coisa que houve está no país, e aí chega aqui as pessoas querem saber o que o prefeito está fazendo com o poder que o povo lhe deu, com o cheque em branco que o povo lhe deu. O que o senhor tem a dizer sobre essas suposições que o Vinícius fala para o Adriano, que de compra de terreno, de compra de casa, de dinheiro de quase R$1 milhão, que ele fala de viagem, que foi isso. Qual é a história real disso aí? Bom, então vamos explicar isso aí. Primeiro, com relação ao imóvel. O único imóvel que eu tenho é 2,5 alqueires de terra que eu declarei na minha campanha. Do resto, eu não tenho mais imóvel nenhum. Inclusive, hoje, é que eu vim aqui para apresentar para você e eu trouxe alguns documentos para mostrar à população, mas eu não lembrei de pegar meu contrato de aluguel. Mas hoje eu moro de aluguel no prédio, tenho contrato, tenho tudo, depois posso até passar para você, tá veiculando isso. Então hoje eu moro de aluguel. Imóvel, nunca fiz aquisição de imóvel, isso é outra inverdade. Eu tive algum tempo atrás aqui no seu jornal falando a respeito desses boatos, que eu tinha comprado casa de 3 milhões, depois eu estava morando em Pereiras, depois eu estava não sei onde, eu já falei para o povo, eu estou morando aqui no centro da cidade, hoje no edifício Anivaldo Lopes, moro ali de aluguel num apartamento. Então nunca comprei imóvel, isso é outra inverdade. Com relação a Pitu, a Pitu... Essa empresa é da viagem, tem ido para Recife, é isso? Isso. Tá. A Pitu, essa é uma história que tem, vamos dizer, um fio de fundamento, o restante também é tudo invenção. A Pitu, para quem não sabe, não é nenhuma empresa que presta serviço para prefeituras. A Pitu, todo mundo deve saber quem é. A Pitu é a maior cachaçaria do Brasil e a maior exportadora de cachaça da América Latina. Então a Pitu é uma empresa de renome, é uma grande empresa, e eu tive algum contato a partir do meio do ano passado com o proprietário da Pitu. E o proprietário da Pitu com interesse em montar uma planta aqui no interior do estado de São Paulo
porque a Pitu é a maior cachaçaria do Brasil, mas a Pitu, que está sediada ali em Vitória do Santo Antão, no Pernambuco, eles não produzem cachaça, eles são engarrafadores de cachaça e distribuem cachaça com o rótulo da Pitu. Eles já tiveram alambique, mas pararam a produção própria de cachaça e hoje eles estão comprando cachaça de alambiques da região, compram muita cachaça hoje produzida em Alagoas, porque Pernambuco e Alagoas são 2 estados ali vizinhos e é próximo de Vitória de Santo Antão até Alagoas, então eles compram bastante cachaça de Alagoas e engarrafam com o rótulo da Pitu. E eles tinham uma parceria, a Pitu tinha feito uma parceria aqui com a cidade de Boituva, tem uma cachaçaria em Boituva, um alambique em Boituva, aonde esse alambique de Boituva estava engarrafando com o rótulo da Pitu. Então a Pitu estava aqui na região, eu fui apresentado aos donos da Pitu, e aonde eu vendi conchas como a princesa do estado de São Paulo, a cidade onde a Pitu tinha que vir investir. E coincidiu da Pitu se interessar por uma planta de usina que tem ali no bairro dos Amários, não sei se a população conhece, ali no caminho que liga Conchas a Anhembi, aqui pelo meio, pela estrada do Porto, saindo na estrada de terra, tem uma planta de usina que a proprietária estava vendendo ali, não me recordo se por 8, por 10 milhões, mas são 30 alqueires de terra e uma planta construída de usina que era construída para cachaçaria mesmo. O proprietário ali, pela história que eu sei, ele era um senhor de São Paulo, construiu a usina e, infelizmente, quando ele foi iniciar a produção, ele acabou infartando, faleceu e a proprietária pôs o empreendimento à venda. A Pitu veio, conheceu, gostou da planta, se interessou em se instalar. O proprietário da Pitu, que é o senhor Joel Carneiro, o Joel cria suínos lá em Vitória de Santo Antão. Ele tem uma criação de suínos, aqueles suínos 4 paletas, suíno de corte fino que vai para exportação. Ele gostou da área aqui, tanto para cachaçaria, apresentou projeto, eu também podia ter trazido os projetos aqui, são aqueles projetos planilhados e tal, da ambição dele, que era aquela planta adaptar ela tanto para cachaçaria como para a fábrica de etanol e tudo, mostrou esses projetos e mostrou o projeto também da criação da suinocultura, da implantação da suinocultura, com uma possível expansão para um pequeno abatedouro, depois um aumento disso. Ele me apresentou todo um projeto que em 10 anos, a perspectiva da Pitu era fazer aqui no município de Conchas um investimento de 150 milhões de reais, que é um investimento de grande monta, que ia gerar bastante emprego para o município, receita aqui para a nossa cidade. Então, eu fui apresentado pelo Joel de todo esse projeto, de toda essa expansão que a Pitu pretendia fazer. E o Joel, homem sério, proprietário de uma empresa séria como a Pitu, me convidou. Falou: prefeito, eu quero que o senhor vá lá e conheça a minha empresa em Vitória de Santo Antão, para o senhor ver que o que eu estou falando aqui tudo não é ilusão. Eu quero mostrar para você como é que é a minha planta e tal. E até brinquei com ele, eu falei: Joel, eu não posso ir, Joel. Não posso ir por 2 motivos. O primeiro, que eu estou sem saldo financeiro, eu não consigo custear passagem. Eu poderia ir pelo município? Poderia, porque é do interesse público. Eu vou conhecer uma empresa, vou fazer essa relação com um empresário sério interessado em vir para o município. E aí eu brinquei com ele, falei: mas Joel, eu não posso ir, porque se eu for e sair lá no portal de transparência, viaja no Pernambuco, e Vitória de Santo Antão é 60 quilômetros de Recife, então o aeroporto mais próximo é Recife. Falei: vai sair passagem aérea no portal de transparência, daqui para o Recife, vão falar que eu fui na praia com dinheiro público, então eu não posso visitar, Joel, mas eu sou grato pelo convite e tal. E o Joel falou para mim, falou: prefeito, você não está entendendo, o senhor não vai o senhor não vai viajar para o Recife a próprio custo nem do município, o senhor vai como meu convidado. Eu vou ter o maior prazer do mundo que o senhor vá conhecer minha empresa, que o senhor conheça o prefeito Paulo Roberto, que é o prefeito de Vitória de Santo Antão, e o senhor passa um final de semana comigo como meu hóspede, e depois o senhor volta para trabalhar. O senhor sai daqui numa sexta e volta de lá no domingo. A convite do Joel e otimista com toda essa história, claro que eu fui. Falei: Joel, pode então combinar que eu vou. Ele falou: marca o dia que for bom para você, que o resto eu ajeito tudo. E eu combinei com ele. Eu saí daqui de Conchas numa quinta-feira, trabalhei na quinta-feira o dia todo, saí de Conchas numa quinta-feira à noite, peguei o avião em Guarulhos, de Guarulhos desci no Recife, já era sexta-feira de madrugada, do Recife fui até Vitória de Santo Antão. Cheguei no Vitória de Santo Antão, estava amanhecendo o dia, e o Joel
É um pernambucano, daquele pernambucano de essência mesmo, você conhece bem essa região, é aquela pessoa carismática que tá atrás junto, 6 horas da manhã, eu já estava esperando, já tomamos um café no jeito pernambucano, com a farofa, com isso, buchada com aquilo, de bode. buchada de bode Buchada e tal, de bode. e ele fez questão que eu experimentasse toda a comida num restaurante do amigo dele, experimentamos de lá, fomos conhecer a cidadezinha de Vitória de Santo Antão, nisso deu o horário de funcionamento da prefeitura, ele falou, o prefeito Paulo Roberto ali esperando, e eu tava, como eu ando aqui, de Butinão de Roça e tal, e até falei, Joel, eu tô constrangido, eu tô varado à noite, porque eu cochilei um pouco no avião, mas eu não dormi, tô todo sujo, que eu tinha trabalhado aqui, e eu me recordo que tinha iniciado uma operação de tapa-buraco na quinta-feira, e eu tinha ido acompanhar, então tava tudo chapiscado de massa de asfalto e tal, na roupa, né, que ficou, que eu saí daqui pra voar, não deu nem tempo de me aprontar. Falei, Joel, deixa eu tomar um banho, por uma roupa melhor e tal, pra conhecer. Ele falou, Paulo Roberto, meu amigo, é um prefeito humilde como nós, e você vai lá, e me arrastou pra lá já de manhã cedo, daquele jeitão acelerado e tal. E eu tive a grata honra de conhecer o prefeito Paulo Roberto, que é um excelente prefeito, salvo engano, gestor de 4 mandatos já lá em Vitória de Santo Antão, uma excelente cidade, Vitória de Santo Antão, que tem 100 e poucos mil habitantes, ela tá aqui como o Botucatu tá pra gente, e pela proximidade ali com o Recife, cerca de 60 quilômetros, ela se tornou ali um polo industrial da capital, de Recife ali. Então é uma cidade muito bem movimentada, cortada por uma BR, e eu fui recebido pelo prefeito com uma simplicidade que eu brinquei, inclusive, com o pessoal quando eu voltei, falei, eu me senti governador do estado, porque o prefeito me recebeu de um jeito tão lindo, que eu fiquei com uma gratidão imensa por ele, Frajola. E o prefeito me apresentou a cidade, me apresentou toda a equipe, até o Murilo pegou aqui, eu tenho foto aqui, não sei se dá para aproximar da câmera, isso aqui é lá dentro do gabinete, até está escrito aqui, né? Atrás da foto, Vitória do Santo Antão. Pode puxar aqui, isso. Aqui, não sei se está povo de casa enxergar, mas está aqui no fundo, Vitória do Santo Antão, tal, que é o município. E o Paulo Roberto, prefeito, que está sentado na ponta da cadeira. Enfim, o dono da Pitu é o que está na segunda fileira. Outra foto ali dá para ver melhor. Esse aqui? Junto com o prefeito. O É o Joel e o sócio dele. Inclusive, eu estou ganhando aí uma garrafa de Pitu, que eu fiquei até com dó de abrir a cachaça, porque é uma garrafa muito bonita. Enfim, conheci o prefeito, tal. De lá fui na fábrica da Pitu, conheci a fábrica, planta maravilhosa, por volta de 500 funcionários ali dentro, uma produção de engarrafamento a todo vapor, carreta chegando, descarregando, carreta saindo já com cachaça engarrafada, distribuindo. Enfim, a gente fala demais também, para cortar a conversa e voltar no foco para o povo entender. Disso aí eu saí otimista, com grande perspectiva da Pitu vir se instalar no município, fazendo uma tratativa onde a Pitu ia montar então, essa planta de usina, estavam já em contato com a senhora na esperança de comprar, negociar, e foi cogitado dentro disso tudo, inclusive a concessão daquela área onde o pessoal fala, a área industrial, que é aquela várzea depois do pedágio ali, aí já para um segundo módulo de investimento, que era dentro dessa perspectiva que ele me passou, que ele tinha interesse ali pela proximidade com o rio, se ele fizesse a planta de abate de suínos. Então, isso era nada a ver com a cachaçaria, nada a ver com a usina, mas sim com a criação de suínos. Foi cogitado da construção da planta de abate e tudo, me apresenta projetos. Ele falou, prefeito, só que não precisa correr com isso, porque isso é um projeto de expansão. Primeiro nós vamos tratando depois nós vamos tratando outros. Agora, Frajola, para o pessoal que está em casa, para deixar essa história bem explicada, e gente, por favor, preste bem atenção nisso. Eu dei todo esse desenho da Pitu, porque eu não sei se quem está me ouvindo conhece a Pitu, mas quem não conhecer pode pesquisar quem é a Pitu. Você acha que um empresário da envergadura desse, dono da maior cachaçaria do Brasil, dono da maior exportadora de cachaça da América Latina, ele vai precisar pagar propina para mim para ter concessão num barracão velho aqui em Conchas? Isso é a maior falácia do mundo.
Um cara desse, ele tem dinheiro para chegar aqui e comprar metade das terras que existem em Conchas e construir o empreendimento que ele desejar. Ele tem receita financeira, ele tem uma empresa saudável para chegar num BNDES e tirar o financiamento que ele quiser. Ele vai precisar pagar propina para mim, para ter concessão de área. E você acha, Frajola, que eu, enquanto prefeito, que fiz um compromisso com a população de correr atrás de desenvolvimento para Conchas, eu vou cobrar suborno do empresário desse tamanho que está querendo vir para o município? Isso aí não tem pé nem cabeça, não para em pé. E o terceiro ponto e mais importante, para dizer que eu recebi essa importância de dinheiro, Frajola, o cara nem veio em Conchas, como é que ele me pagou? A não ser que o cara esteja, com todo respeito ao Joel, com excelente empresário, mas a não ser que ele esteja rotulado idiota na testa, que ele fosse me pagar R$1 milhão e nem se instalar no município, para queimar dinheiro desse jeito. Então isso é a maior falácia do mundo, e o que foi uma pena para o município. Porque você pega uma empresa do porte da Pitu, e eu estou falando bastante da Pitu, quem está em casa que não conhece, pesquisa o que é a Pitu. Uma empresa do porte da Pitu, gente, a maioria dos municípios brigariam para ter uma empresa dessa, a receita que essa empresa gera, a mão de obra direta e indireta que ela gera no município. Os municípios aqui da região Pereira, esses municípios menores, sairiam no tapa, com uma maneira de expressão assim, para ter uma empresa dessa se instalando dentro do seu território. E nós, graças a Deus, estavam tendo uma boa tratativa, já uma tratativa avançada, que quando chegou essa representação no Ministério Público, com mando... Perdão de falar na lata assim, mas com um bando de babaquice que esse Vinícius falou, que pautou uma representação que vai ser arquivada, a empresa assustou. Você pega uma empresa do nível da Pitu, você acha que ela vai vir se instalar no município, aonde ela nem pisou aqui, já fizeram representação contra ela, inclusive, porque ela também é parte nessa representação. Então, isso infelizmente é uma pena para a cidade, e eu tenho... Graças a Deus, uma relação hoje que se estabelecemos ali de um coleguismo, se eu não posso dizer até uma amizade com o Joel, que é o dono da Pitu. Sou grato pelo tratamento que eu recebi lá em Vitória do Santo Antão, mas Frajola, eu tenho vergonha na cara, eu não vou bater mais na porta do Joel e falar, Joel, vem em Conchas. Eu sei que eu sou seu prefeito e peço à população de Conchas desculpa, mas eu estou constrangido com o Joel por conta disso que aconteceu. Uma empresa desse tamanho, que tinha a possibilidade de se instalar por conta de falácia e manifestação política, infelizmente acabou se espantando, não vem mais para Conchas. Estamos correndo atrás de outras? Estamos, mas isso aqui é coisa que vai cada dia mais queimando o filme da cidade. E é por conta dessa politicagem que a cidade vai parando no tempo, a cidade vai ficando sempre para trás. Você vê Cesário, o empresário chega, monta em Cesário, se a Pitu for montar aqui, ela monta o Cesário, ela está do lado da Castelo Branco. Logisticamente é muito melhor para ela. E além de tudo, lá em Cesário não tem essa bobageira política que nem tem aqui em Conchas. Então, infelizmente, isso aí vai deixando a cidade cada vez mais para trás. E por que eu estou falando incisivo desse jeito? Porque com todo respeito ao falecimento do Adriano, mas essa questão é anterior ao falecimento dele, é muito anterior, inclusive. Então, é uma pena que, mais uma vez, os grupos políticos da cidade tenham se valido de uma tragédia para jogar e fazer política. Isso é uma pena. Nós estamos ouvindo aqui o prefeito de Conchas, o prefeito Júlio Tomazella, que nós, devido ao áudio que nós soltamos aqui, soltamos 2 áudios, né? Nós tivemos aqui o áudio onde teve uma conversa do Adriano com o cidadão aí, Vinícius, que agora a gente sabe que essa pessoa existe, esteve aqui, e o prefeito, como foi citado ele, a primeira-dama, na oportunidade como chefe de gabinete, anteriormente estava ali na área da educação, foi também citado o Murilo, então nós abrimos espaço, também foi citado vereadores, né? Inclusive o vereador Felipe Silveira, que inclusive nós colocamos aqui, porque nós tivemos acesso a um áudio, que esse áudio do Adriano teria sido propagado por ele teria pedido para que o grupo pudesse espalhar esse áudio, por isso nós deixamos aí esse espaço aberto para que possam estar aqui se explicando para a população, porque todos eles merecem explicação à população, que o prefeito, os vereadores são servidores públicos, eles são pagos pela população e não podem permitir que as coisas simplesmente sejam faladas e eles não venham prestar os esclarecimentos, né? Então eles têm que esclarecer sim, porque o patrão deles é o povo, e o povo merece aí esse esclarecimento. E, inclusive, Frajola, se você me permite fazer um comentário a respeito disso, eu acho uma pena que o doutor Felipe Silveira não tenha comparecido aqui,
porque, inclusive, eu recebi prints que eu trouxe aqui do Dr. Felipe, o Frajola comentou já, mas tem os prints aqui, que o Dr. Felipe espalhou o áudio, com todo respeito ao Dr. Felipe, mas o Dr. Felipe anda pela rua fazendo insinuações e tendo a oportunidade de estar aqui e dar a versão dele, não vem. Eu estou aqui com você esteja acreditando ou não em mim, eu estou dando minha cara a tapa para você e o tempo vai provar que eu estou falando a verdade. E eu acho uma pena, com todo o respeito ao Dr. Felipe, mas com a postura que ele tem na câmera, com o modo incisivo como ele discursa e como ele anda para a rua falando as coisas, que ele não vem aqui agora, porque eu convido o Dr. Felipe Silveira, se você me der espaço ou em qualquer outro lugar, que se ele quiser sentar cara a cara comigo e falar de cada denúncia que ele tem para fazer, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta para dar para ele. Mas infelizmente ele não compareceu, Frajola, e eu gostaria que ele estivesse aqui nesse momento e sentasse cara a cara comigo, eu e ele, para que a gente pudesse conversar. E não só ele, convido todo vereador que tiver alguma desavença contra mim, que queira falar alguma coisa para a população, porque eu não sou de falar nas costas, Frajola. Quem entra na minha rede social, nunca viu eu falando mal de ninguém, ou postando alguma coisa, amando alguém, mas se eu tiver de falar alguma coisa, eu falo na cara. Então eu convido todo vereador que estiver falando alguma coisa, todo politiqueiro aí, que tem uma insinuação para fazer contra mim, eu tô pronto para dar cara a tapa ao vivo, se você quiser fazer essa transmissão, inclusive. Me causa, Frajola, profundo desgosto, e eu aproveito sua audiência para fazer mesmo esse desabafo para a população, porque eu tenho uma postura de não revidar, eu não revido a crítica, porque eu estou preocupado com o trabalho, eu estou cheio de coisa para resolver, e se eu for ficar perdendo tempo com um picuinho, eu não ando. Mas tem coisas que machucam a gente, tem coisas que chateiam a gente, e num momento delicado como esse, que é um momento onde uma pessoa, um homem, e vereador, inclusive um parlamentar do município, foi assassinado num momento delicado como esse, que a cidade está em choque. Você pega uma pessoa do nível do Coronel Alcântara, fazendo as postagens que faz, insinuações que faz, eu tenho aqui as postagens dele impressa. Se você me permite espaço, Frajola, para contextualizar para a população, quem é o Mendonça? Porque também está um boato grande do Mendonça. O soldado Mendonça, policial militar, é meu segurança pessoal. Segurança desde o ano passado. Porque você se recorda, eu acho que inclusive eu citei aqui já em algumas entrevistas com você, que em determinado período do ano passado, eu comecei a receber algumas ameaças por telefone, comecei a receber perseguições quando eu me deslocava da prefeitura para casa, tinha um carro seguindo eu pelo caminho, e o último, que foi o estopim de tudo, eu estava descendo, ali em casa era sítio, ali na casa da minha avó, onde eu morei a vida inteira, em frente à Cob 4, eu saindo da porta da frente, indo no fundo pegar o carro, do canto da oficina veio 2 tiros, pá, pá, eu na hora me joguei ali no chão, e assustado, atordoado com o baque, olhamos, não vimos nada, na hora eu corri, e depois foi relatado isso ao Sargento Tóquio, o Sargento Tóquio é testemunha desse relato, e só que quando analisamos não vimos vestígio de tiro na parede, então não sei se foi pro alto, se foi pro chão, onde foi disparado esses 2 tiros, e acabamos, Frajola, infelizmente, não fazendo ocorrência disso. Fizemos uma ocorrência da Polícia Militar, onde o Sargento Tóquio se recorda desse episódio. Então, com o Sargento Tóquio, nós registramos. Mas como não havia materialidade, seria uma declaração unilateral minha, na época não julgamos pertinente fazer o boletim de ocorrência pela Polícia Civil, até porque não tinha câmera de segurança. As pessoas que acompanharam foi eu, Kaline, então não tinha uma outra testemunha, não tinha nada. E não tinha vestígio do tiro, que seria materialidade para comprovar o crime, não foi dado continuidade pela Polícia Civil. Mas relatei, inclusive em conversa, esse episódio para o delegado de polícia. Dentro dessa situação, isso ano passado, gente, muito antes desses episódios de agora. Dentro dessa situação toda, o Mendonça começou a me acompanhar integralmente. O Mendonça, que é policial militar, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Mendonça começou a me acompanhar, a andar comigo e fazer a minha segurança. Porque eu passei esse episódio. E o Mendonça começou a andar comigo, fazendo minha segurança e tal. E agora, com esses episódios que aconteceu, fiz inclusive boletim de ocorrência. Não está aqui cópia do BO, mas está no celular depois para mostrar. Fiz boletim de ocorrência relatando essa questão do carro, outras ameaças que vêm sendo feitas. O Mendonça agora que dobrou o cuidado comigo. O Mendonça, enquanto chefe de segurança, quem entende de segurança é ele. O Mendonça tem feito um excelente trabalho na minha segurança, na segurança da minha
minha esposa, buscando a nossa proteção nesse momento. E o que me chateou, que eu ia dizendo, com relação ao Alcântara. O Alcântara pegou um stories meu, que eu postei na minha página pessoal, aonde aparece o Mendonça de Costa com um canivete na cinta. O Mendonça tem arma, ele é policial militar, ele tem arma registrada, ele tem tudo documentado. Mas o Mendonça, como todo policial de conduta que não esteja fardado, ele tá com a sua arma velada embaixo da blusa. E o que tá ali aparente é o canivetinho dele, que é uma faquinha que fica numa bainha, como eu tô com o meu aqui, que não sei se tá pra câmera ver. É costume. É canivetinho para chupar laranja e tal. O pessoal de cor sabe o quanto é importante ter um canivete quando a gente anda por aí. E o Alcântara me pega uma foto do canivete do Mendonça, e o Alcântara, que é tenente-coronel da Polícia Militar, confundiu uma faca com uma arma, chega até a ser ridículo. E me faz um puta de um discurso num momento instável como esse da nossa política, insinuando determinadas coisas que levam quem lê a acreditar, porque ele usa da patente da Polícia Militar, então ele se intitula Coronel Alcântara. Aí quem é leigo, Frajola, e lê o comentário do Alcântara, fala, nossa, mas ele é coronel da polícia, ele não ia falar uma coisa dessa se ele não soubesse o que ele estava falando. Aí ele enche um texto de salsicha, que com todo respeito ao Alcântara, mas se eu der uma prova para mim, para ele, eu dou show nele com relação à redação, que nem escrever ele não consegue direito, ele enche um Facebook de salsicha, e ele insinua em cima de mim, em cima do Alcântara, depois você não falou, mas eu vou falar, Frajola. Se ele quiser me processar, também não tenho medo. Se eu tivesse medo do processo, não tinha estudado para ser advogado. Ele vem numa carreata, que é pela justiça do Adriano, e aí sai fazendo coraçãozinho e dando beijo pro povo. Pera lá, isso aí ficou ridículo. No Puguinho, onde eu fiz campanha, que pertence pro meu vice. Então, você vê como é que as coisas vão se encaixando. O vice, que ofereceu pro Vinícius 250 mil reais para oferecer um dossiê que pudesse me caçar, esse vice, junto com o Alcântara, que é quem fica fazendo postagem nas redes sociais, desfilando, fazendo coração numa carreata triste, que é para cobrar a justiça de alguém. Então, eu acho isso ridículo, e eu repudio a postura do Alcântara. Ele vem repudiando a mim em texto, eu não preciso escrever, eu não me escondo atrás de letra, eu estou falando. Eu acho sua postura ridícula, Alcântara, eu repudio ela. Se você quiser encarar, eu não venho aqui tete a tete, você fala o que você quer e vai ouvir o que eu tenho para dizer. Nós estamos ouvindo o prefeito Júlio Tomazella a respeito desses áudios que foram vinculados nos grupos de WhatsApp aí, nas redes sociais. Nós replicamos isso aqui, inclusive um áudio que tem o Adriano falando com a Aline. Nós gostaríamos até agora de abrir um espaço aqui para que a Aline ela pudesse falar sobre esse áudio, em que situação, se ela se recorda desse áudio, se ela sabe desse áudio, se ela sabia disso. E o que foi o que foi trago nessa questão, e o que Adriano fala, e que depois a gente, aqui, como o prefeito informou, essa representação feita no Ministério Público, onde ele relata que ele não tinha os documentos, que o Vinícius só teria falado, mas não teria apresentado nada, envolvendo diretamente a Aline nessa conversa. Então o espaço está aberto aí para que pode falar. Tá. Primeiro, obrigada mais uma vez, Frajola. Queria agradecer o espaço, e nós estávamos acompanhando lá de casa, e queria começar falando que quem não deve não teme, né? Como meu marido sabiamente colocou, nós não temos nada a esconder, e as pessoas que não têm nada a esconder estão aqui, né? Então é fácil você falar por trás de grupo, como fez o vereador Felipe, espalhar um áudio que compromete a minha integridade, da minha família, do meu marido, do meu amigo, porque além de colega de trabalho é o meu amigo, que é o Murilo, praticamente da família também. E então é fácil você se esconder atrás de um grupo criado, atrás de mensagens, como o Felipe fez, para poder pedir que a população espalhe um áudio. Então, obrigada, amor. Isso realmente foi bem triste. E o que me deixa mais indignada ainda é que esse áudio que ele espalhou de 13 minutos, foi um áudio que o Adriano fez em conversas com o Vinícius no começo do ano. É um áudio antigo. E ele teve ciência com o Adriano de que não havia provas disso. Inclusive, o motivo da briga deles é que eles gostariam de representar isso e o Adriano não concordava porque não tinha prova. E o Adriano nos procurou no gabinete.
com essa briga. E ele falou para mim, ele falou, Aline, como é que eu vou mandar o que não tem prova? Eu falei, Adriana, então pergunta. E eu sempre falei pro Felipe, sempre falei para você, Felipe, quantas vezes, Felipe, você tem alguma dúvida? Pergunta. Venha procurar, o gabinete está aberto, mas ele não vem. Ali, quando o Adriano se referia que não tinha provas, ele estava se referindo àqueles depósitos que o Vinícius fala que seria na conta de seu pai, de sua mãe, do seu irmão. É isso ou não? Ou esses depósitos, existe ou algum depósito? Não existe nenhum depósito, inclusive eu estou com os meus extratos aqui. Nós recebemos agora, no começo do mês de setembro, uma orientação, como que eu falo em termos jurídicos? Meu marido é advogado, um despacho solicitando que eu preste esclarecimento do que eles falaram que eu fiz, né? E, segundo, inclusive, o promotor, não existem provas disso, existe um áudio. E ele quer que eu esclareça os áudios. Só que como que eu vou esclarecer os áudios? Eu vou dar prova de tudo. Eu trouxe o contrato do meu casamento, que custou R$85 mil. Eu trouxe o empréstimo do consignado na conta do meu marido do Banco do Brasil, no valor de R$100 mil. Eu trouxe os depósitos do pagamento do meu casamento. Eu trouxe as minhas contas. Eu trouxe a conta da minha empresa. Eu trouxe tudo isso. Porque é isso que eu tenho. Hoje, nós temos as nossas contas para todo mundo ver. Olha que situação, que exposição. Por quê? Porque um bando de tonto que não tem o que fazer usa de politicagem para poder provocar essas situações. Mas por que você, o que você justifica, o que você acha, o que aconteceu para o Murilo chegar a esse ponto de tentar manipular... O Vinícius. Isso, os Vinícius. São dados nomes que a gente acaba dizendo. Esse Vinícius. Eu vou te... O porquê que ele tentou manipular o grupo de vereadores, o prefeito já falou da participação do vice, mas por que eles tentaram usar o seu nome? É o seguinte, eu sou diferente, um pouco diferente do Júlio. Eu sou mais incisiva. E eu sofro um preconceito imenso aqui, por esses politiqueiros, por trabalhar do lado do meu marido. Eles se incomodam com o trabalho que eu presto. Deixa eu até fazer uma observação nisso. Infelizmente, Frajola, os políticos aqui não aceitam e querem construir uma imagem negativa com relação a Aline e eu. Então, eles querem dizer que nós somos... Lembra que Bonnie Clark lá, que era aquele casal de assaltante do Banco Americano e tal? Eles querem construir essa imagem e, pior de tudo, além deles quererem construir essa imagem pejorativa de nós dois enquanto casal, ainda eles querem dizer que eu sou um tonto, iludido, um moleque que não sei o que eu estou fazendo e que ela que domina a minha vida. Quando não é a expressão da verdade. Frajola, eu andei de casa em casa aqui nessa cidade e o povo votou em mim porque me confiou. Conheceu o meu trabalho e conheceu as minhas propostas. Eu ganhei uma eleição com 21 anos, vamos lembrar desse detalhe, fui o prefeito mais jovem do Brasil. Eu, Frajola, terminei a minha faculdade no 5º ano da faculdade de Direito, eu prestei o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e fui aprovado no primeiro exame que eu prestei, então eu não sou um bobo, eu posso ser novo. Você, Frajola, contextualizando para quem ouve, você é um homem, ainda que jovem, mas jovem há mais tempo, você tem uma idade mais avançada que a minha, você já construiu o seu respeito, você já construiu a sua história, mas você foi jovem como eu fui um dia, e um jovem muito atuante porque eu conheço sua história, e quando você era jovem você enfrentou uma resistência, e você teve que construir seu nome, e eu hoje aqui em Conchas não estou diferente desse passado seu, eu estou construindo meu nome e a minha trajetória, a população vem me conhecendo e conhecendo o meu trabalho. E o que vem fazendo os grupos políticos todo dia, desde que eu assumi o mandato e que eu namorei com a Aline, que eu casei com ela? Querendo vincular o meu casamento de maneira pejorativa, dizendo que ela manda em mim, que ela é a prefeita, que ela é quem comanda a prefeitura, quando na verdade eu tive a sorte, porque a população me conhecendo e quem me conhece sabe, eu jamais casaria com uma mulher se essa mulher não fosse minha parceira. Eu, enquanto menino, enquanto solteiro, conheci diversas garotas e com todo respeito a todas as meninas que eu tive contato, eu tive essa mulher que quando eu conheci ela, vivi com ela e percebi a companheira que ela era, e quando ela entrou na minha vida, ela entrou num momento muito difícil e me deu um suporte excelente, me deu inclusive, Frajola, à época, não vem ao caso citar, mas ela
ela, de recursos próprios dela, de uma venda, de uma casa que ela tinha feito, ela me deu inclusive um auxílio financeiro na época. Então essa mulher nunca teve em cima de mim nenhum interesse. E essa mulher, Frajola, não é porque eu estou na frente dela, ela nunca chegou um dia para mim e falou, você tem que fazer alguma coisa assim. Toda reunião que ela tem comigo, ela chega assim, como você quer que eu faça? Se tem uma coisa que a Aline tem, independente de ser minha esposa, é respeito pelo prefeito. E ela me respeita enquanto prefeito. E toda conversa nossa, ela diz, como você quer que eu faça? Como você quer que eu haja? E infelizmente eles querem derrubar essa imagem da Aline. A Aline, Frajola, que é uma mulher mais velha do que eu, e eu sendo agraciado por Deus com determinada sabedoria, eu busquei sim uma mulher de mais idade, porque poderia contribuir como ela contribui comigo, com a experiência. A Aline não é uma menininha que não sabe o que está fazendo, a Aline é uma mulher que tem uma história, a Aline é uma mulher que foi diretora. Quem não conhece o currículo da Aline, coloca no Google aí, Aline Aparecida Sobrino, e você vai ver o currículo, lato sensu e estrito sensu que a Aline tem. A minha mulher, ela não fala, mas ela tem 5 faculdades. A minha mulher é bióloga, a minha mulher... acertou agora. A minha mulher é bióloga, biomédica, pedagoga... Estou esquecendo do quê? Bióloga, biomédica, pedagoga, tem mestrado. A Aline tem mestrado pela USP, levanta o currículo dela. A Aline tem mestrado pela USP em biologia. A minha mulher foi diretora do maior colégio particular da América Latina, que é o Colégio Pentágono. A minha mulher foi professora de faculdade, ela dava aula na faculdade. A minha mulher foi palestrante, junto com Mário Sérgio Cortella, junto com Augusto Cury. Então a minha mulher não é uma qualquer que chegou do nada na minha vida e me iludiu. Minha mulher é uma mulher que tem bagagem, que tem conteúdo. E a minha mulher é uma mulher que tem uma inteligência completa. Como todas as mulheres que estão ouvindo aí, tem em sua maioria, mas eu escolhi ela e a capacidade dela para somar na minha vida. E ela é essa contribuição para mim. E como essa contribuição que ela tem sido para mim, e essa mulher guerreira que, com todo respeito a todos os prefeitos, eu não estou aqui para criticar ninguém, a todas as primeiras damas que passaram por Conchas, mas na história recente do município está aqui a primeira dama que mais trabalhou. Essa mulher levanta comigo 7 horas da manhã e chega comigo em casa 11 horas da noite, todos os dias da minha vida. Então, isso causa incômodo. Infelizmente, os grupos políticos não estão acostumados com a mulher que trabalha, estão acostumados com uma mulher fresca, com uma mulher que não se envolve com a política, não gosta disso. E a Aline não. A Aline, ela detesta a política, ela enquanto pessoa. Mas ela ama eu, e como ela me ama, ela fala para mim, olha, eu odeio a política, odeio toda essa questão de politicagem, mas eu gosto de você, eu vou com você até o fim. E ela vem junto comigo, então eu precisava fazer esse testemunho para quem está ouvindo, porque me dói quando eu ouço dizer que eu não sei o que eu estou fazendo e ela que manda na minha prefeitura. Isso não é verdade. Quem manda na prefeitura sou eu que sou prefeito, e ela, como meu braço direito, meu escudo que tem sido ao longo desse tempo, ela faz muito bem o papel dela, ela me auxilia e me ajuda, e é o que toda mulher deve fazer para um homem. Isso é bíblico, a mulher prodigiosa e dificular, enfim, e ela me é essa mulher. E esse incômodo, querem destruir a minha imagem através da imagem dela, e é esse o argumento que usam para bater, esse argumento que usam para falar, e isso machuca. Então eu precisava fazer esse desabafo para que ela pudesse continuar contextualizando a fala dela, porque ela é muito humilde e delicada para falar um negócio desse. Enfim, desculpa. Eu te amo. O que acontece? Toda essa situação realmente é bastante complicada, né? Quando vieram essas acusações, essa questão do Vinícius, o Júlio, como ele colocou, eu enquanto chefe de gabinete, até uma pessoa perguntou aqui, então explica como que você tem cargo, né? Até nem sei o nome da menina que perguntou aqui, mas perguntou como que você tem cargo na prefeitura, né? Se você é parente. Cita a lei, né? Tem a súmula vinculante 13 hoje, os cargos, eles são... Cargo voluntário. Os cargos são permitidos, porém o meu foi voluntário. Sim, porque eu acho que as pessoas deviam pesquisar mais antes de falar, porque eu não tinha salário. O Supremo Tribunal Federal soltou recentemente, que eu digo há algum tempo, não sei precisar quanto tempo, mas quem pesquisar vai achar isso, soltou uma súmula vinculante pacificando essa questão do nepotismo. Secretário é agente político, e agente político é cargo de confiança. Sendo cargo de confiança, não há restrição por nepotismo.
Porque o agente de confiança é, sobretudo, alguém de relação próxima, podendo ser, então, de acordo com essa decisão, parente, enfim. Mesmo assim, nós tomamos a precaução, a Aline não recebia salário. Ela era minha secretária e não recebia salário. E hoje ela não é mais secretária de governo justamente por conta desse falatório. Porque ela era secretária e não recebia salário. E continuava incomodando porque ela era secretária mesmo que sem salário. Então hoje a Aline, ela não exerce mais nenhum cargo comissionado dentro da gestão. Mas ela exerce o maior cargo comissionado de todos, que ela exerce a função dela dentro da minha vida e do meu coração. E ela é essa companheira minha. Ela não tem cargo nenhum dentro da prefeitura, mas ela está lá todo dia, por vocação. O cargo dela hoje aqui em Concha é ser primeira-dama. E como primeira-dama, ela acompanha o meu trabalho. O Vinícius, ele procurou a prefeitura na época, né? E ele veio com uma pessoa muito bem intencionada. Ele foi uma pessoa extremamente agradável, era uma pessoa solícita, veio se apresentando com facilidades com vários deputados, um assessor de vários deputados, inclusive do ministro da Educação, que era o antigo Milton Ribeiro. E trouxe várias verbas para o município, citou várias verbas inclusive que apareceram no sistema da prefeitura, porque as verbas elas aparecem no sistema e só depois elas são creditadas, mas elas aparecem ali, né? Você tem um acesso ali. E depois dessas conversas, desses acessos, dessas reuniões, ele veio com algumas situações para que a gente colocasse algumas empresas dentro da prefeitura. Então, teriam verbas e a gente colocaria algumas... Só para contextualizar bem para quem está assistindo, desculpa cortar, ele apontou verbas no sistema, porque aparece dentro do setor de convênios da prefeitura, aparece apontado X reais a X milhões de reais em recurso. Depois que aparece o número desse convênio que foi gerado, demanda algum tempo para que seja procedido o pagamento. E dentro desse intervalo... Você tem que elaborar um projeto, isso, para se usar esse dinheiro. Esse recurso. E dentro desse intervalo onde apareceu a formalização de um convênio, abrindo espaço para juntar documentações e dar prosseguimento nisso, esse Vinícius apareceu e foi quando eu rompi com ele, quando eu expulsei, escorracei ele do gabinete. Que ele apareceu, prefeito, apareceu aí tal o recurso, mas só vai ter o pagamento disso se a gente tem que fazer uma costura aqui, tem que colocar um amigo ali, tal. Essas conversas indecentes. Quando me apareceu com isso que eu toquei ele fora. Tá, agora, é só para concluir, já que esse recurso ele apareceu lá no sistema, que agora a gente está entendendo por que ele estava cobrando. Esse recurso que apareceu no sistema, hoje a prefeitura ela usou esse recurso. Não, ele foi cancelado. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Não, é um recurso que nunca foi pago, que foi cancelado. E eu acredito, eu não estou... Com todo o respeito, só cortando um pouco, mas com todo o respeito ao presidente da República, não acredito que ele tenha participação direta nisso, mas isso Não, isso vai trazer à tona aquele caso lá do Ministério da Educação. E foi onde nós tivemos uma denúncia de uma pessoa aqui de Piracicaba que denunciou um esquema onde pessoas vendiam facilidades junto aos prefeitos. Então teve uma denúncia, até acho que foi o Brito, que hoje ele é candidato a deputado lá na cidade de Piracicaba, que fez essa denúncia, saiu até no Fantástico, salvo engano, essa denúncia. Então a gente está entendendo agora que esse 1 milhão que o Vinícius, não é Murilo, tá? Que o Vinícius estava falando, seria dessas emendas que ele teria arrumado, só que aí ele queria que essas emendas fossem destinadas para essas empresas que ele indicasse. Quando isso não saiu, e aí é onde vem? O porquê que ele estava atrás desses 120 mil reais, que ele fala que os vereadores teriam que devolver isso para ele. Então, agora a gente vai juntando as peças, né? Para saber, isso pode ser que seria a comissão dele desse serviço. E assim, e vai além disso, Frajola, porque o que acontece? Ele fez essas conversas e quando ele chegou com isso, o Júlio já tocou ele do gabinete, nós falamos, não vamos atender mais, ele está proibido de vir aqui, de falar aqui e tudo mais. Passou um tempo disso, na própria prefeitura, nós começamos a receber ligações de alguns empresários, cobrando dinheiro. Olha, o Júlio tem que devolver o dinheiro para a empresa, a Aline tem que devolver o dinheiro para a empresa. Mas que caramba, que raio de dinheiro que a gente tem que devolver? Não, o Vinícius que mandou. Então...
Nessa situação, nós falamos, não, ninguém aqui deve dinheiro para ninguém, ninguém entregou dinheiro para ninguém, e não tem nenhuma licitação, não tem nenhum contrato, não tem nenhuma empresa que veio para o município, que veio para a prefeitura, porque nós não fazemos licitação casada, como o Júlio falou. Não existe isso, não existe nenhum tipo de esquema dentro da prefeitura. E eu não sei com que raios, com que dinheiro que esse menino deve ter pego desses empresários e tudo mais, que veio cobrar a conta daqui, nós mandamos cobrar a conta dele. Falou, não, você não vai cobrar nada aqui, você vai cobrar a conta dele e acabou. Só que nesse meio de campo, o Vinícius veio com ameaça. Falou, não, vocês têm que colocar, porque senão, olha, não vai receber a verba. Eu falei, não, aqui ninguém vai colocar nada, você suma daqui, acabou com isso, tchau. Aí ele começou a ameaçar. Agora, por que a raiva do Murilo e por que ele começou a ameaçar? Nesse meio tempo, o Murilo, ele chegou junto com o Wagner para conhecer a cidade, porque o Murilo é representante da Pitu. O Murilo Rubio. E ele veio até nós, junto dessa leva da Pitu. E, de repente, o Murilo sumiu, o Wagner sumiu, ninguém mais dava contato. E aí o Júlio falou para mim, Aline, começa a buscar de novo por que a empresa sumiu, o que aconteceu, né? E aí que eu liguei pro Murilo, consegui o contato, falei, Murilo, o que aconteceu? Ele falou, olha, Aline, desse jeito a gente não vai trabalhar em Conchas. Eu falei assim, mas que jeito? Ah, o menino pediu aqui 25 mil reais pra gente poder começar a trabalhar. Eu falei, não, calma aí, a gente não pediu. E aí nós começamos a ligar uma coisa a outra. Nisso o Murilo veio. Qual é o interesse do Murilo em Conchas? O Murilo hoje é secretário, mas nós somos um grupo político, nós nos conhecemos assim. Na pior situação, nós nos conhecemos. E o Murilo começou a agir em nossa defesa. O Murilo também é formado em Direito. O Murilo é político, o Murilo veio pelo PSDB. O Murilo começou a nos ajudar assim também. E o Murilo, só falar um pouco de quem é o Murilo está aqui, depois ele pode falar melhor, inclusive, de quem é ele. Mas o Murilo foi líder do PSDB na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. O Murilo foi chefe, assessor da liderança, perdão, a liderança é o vereador que é o líder. O Murilo era assessor da liderança, então assessor do vereador ali do PSDB na Câmara de São Paulo. O Murilo, que foi chefe de gabinete em Santo André, que é a cidade natal dele, já há algum tempo, e o Murilo que saiu candidato a deputado. Quem quiser jogar aí, pesquisa quem foi o Murilo Rubio, inclusive foi votado aqui em Conchas. Então o Murilo é um cara de uma trajetória política e foi um amigo que a vida me presenteou. E como eu falava a respeito dos cargos de confiança, o secretário é um cargo de confiança. E o secretário, sendo um cargo de confiança, ele tem que gozar da confiança do prefeito. O Murilo é um homem que goza da minha confiança hoje, por isso ele é meu secretário. E é uma pessoa técnica, capacitada e que tem me dado um auxílio grande. Então agora, voltando um pouco na fala da política, eu não tenho que pedir para Alcântara, benção para quem eu vou nomear de secretário, não tenho que pedir para esse ou para aquele. O meu secretário diz respeito a mim e com relação à população, o que ele necessita fazer é a entrega do trabalho dele. Se ele não entregar o trabalho, também vai ser desligado logo. Porque você que acompanha a minha trajetória já percebeu quanto o secretário já foi desligado. Não por maldade, não porque eu queira mal, mas sim por uma questão mesmo de agilidade dentro da máquina pública. Secretário que está comigo vai entregar trabalho. Não está entregando o trabalho, infelizmente vai ser desligado, porque a cidade não pode parar por conta do secretário. Isso. Enfim, aí o que aconteceu? Nós conhecemos o Murilo aí. Nisso, o Vinícius ficou muito bravo. Aí chegou, sim, a entrar em contato conosco e falou, então eu vou procurar. Ele, inclusive, falou isso pra mim. Falou, vocês não vão me atender mais, vocês não vão deixar eu entrar na prefeitura, vocês não vão deixar eu fazer trabalho aí, então eu vou procurar a oposição e eu vou acabar com a carreira política de vocês. O que nós fizemos? Vá, pode ir, fique à vontade. Quem não deve, não teme. Certo? Então vá e deixa a gente trabalhar. Foi aí que ele ligou para o vereador Adriano. Foi a primeira ligação que ele fez para o vereador Adriano, inclusive foi o Adriano que me contou isso. E começou a falar do raio da cesta, inclusive que o processo da cesta já está para findar também, graças a Deus. E começou a fazer toda essa especulação política, falar que a gente roubou dinheiro, falar que a gente pegou dinheiro, falar e falar que tinha depósito na conta da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, falar todos esses absurdos, que tinha dinheiro na conta do Júlio, que tinha comprado isso, comprado aquilo, e começou a disparar tudo isso. Nós pedimos 1000 vezes
para todos os vereadores. Inclusive, essa história do Vinícius não é novidade para os vereadores. Inclusive, os vereadores que eram, tem os que são da base, né, hoje, que né, o Rodrigo já não faz mais parte desse time, mas, enfim, na época ele era um que conhecia também a história do Vinícius. Nós contamos isso para os vereadores, nós contamos esse golpe que nós sofremos, inclusive para os vereadores da oposição. Isso foi contado para eles, não é novidade, algo que eles descobriram agora. Por isso que eu falo, isso que o Felipe jogou agora, ele já sabia, eu já falei com ele sobre isso. Eu já contei para ele tudo o que aconteceu. Eu já falei para ele que não tem prova, eu já disponibilizei os meus extratos para ele. E por que ele não está aqui? Então, é isso que me deixa muito brava e muito nervosa com essa situação, porque expõe a nossa família, usa de uma situação de um amigo que ele falava que era amigo dele, mas eu acho que não sei onde ele considerava tanto o Adriano, porque isso para mim é uma bela de uma falta de respeito com a própria família do vereador. E tentar vincular uma coisa a outra, sendo que ele sabia de toda a história e sabia que nunca houve prova. Postavam foto na Polícia Federal, enviando essa denúncia para a Polícia Federal. Achavam bonito. E essa denúncia está aqui, a Polícia Federal devolveu para o Ministério Público. Levou, né, negou competência nisso, o documento está aqui. Só que aí eles vão se valendo dessas informações mentirosas e nunca quiseram conversar com a gente, nunca quiseram esclarecer as coisas, nunca perguntaram, nunca quiseram ver. E aqui a denúncia está sendo respondida. Não tem depósito de 350 mil na minha conta da Calvip. Não comprei, nem o Júlio, uma casa de 1,5 milhão. Questionaram os valores do meu casamento num castelo. Gente, o nome do lugar é Castelo Aragon, não é um castelo. Pelo amor de Deus, eu não sou uma rainha para casar num castelo. Por mais que meu marido seja um rei e mereça casar num castelo, aquele lugar não é um castelo. Inclusive, deixa eu entrar até na pauta do... O homem não vai deixar falar hoje. Não, você tá vendo, né? Aí depois falam que eu que mando. Continuar? Não, pode falar, que vai amor. fazendo um bate-bola aqui. O negócio, quando é ao vivo, você vai lembrando as coisas, depois você esquece. Mas falando da pauta do casamento, só para falar para a população que o contrato do meu casamento está aqui. Então, posso até depois passar PDF, se vocês quiserem postar isso aqui. Por que eu casei? Isso é o contrato do meu casamento. O meu casamento com cerimônia religiosa e festa e tudo mais. Com bebida, com comida. Depois a gente vai pôr, se você puder divulgar no jornal. O contrato completo. Por que eu fui casar fora e não em Conchas? Primeiro, em virtude da pandemia. Segundo, por questões financeiras. Quem já casou sabe o custo que fica um casamento. E o meu casamento, Frajola, não é infelizmente, ou felizmente, pelo tanto de amigos que a gente coleciona, não é um casamento qualquer, é o casamento do prefeito da cidade. E quando eu faço uma festa, então, para os meus amigos são hoje no mínimo as 3.000 pessoas que votaram em mim e acreditam no meu trabalho. E como que eu vou convidar você e não vou convidar ele? Então eu optei por fazer uma coisa restrita à família. E a minha família, que por si já dá um bando de gente, que a família é grande. Então eu fiz uma festa mesmo restrita à família e aos familiares mais próximos, inclusive. Aos tios, aos primos, que foram no casamento. E a gente optou então por fazer fora, porque foi feita cerimônia religiosa e cerimônia de buffet restrita à família, simplesmente, tudo num lugar só, que custou, com alimentação, com bebida, com atração de show que teve, cerimônia religiosa, tudo um casamento tem que ter, porque... É o valor do meu casamento. Isso. Como tudo um casamento tem que ter, porque... Quem casa, o pessoal que já casou, acho que vai convir comigo. Mas eu sempre tive uma convicção na minha cabeça, eu fui um homem num casamento só, dizia. Você é um homem num casamento só. E eu sou crente disso, eu sou um homem num casamento só. E se eventualmente amanhã nós não der mais certo, também eu não caso mais. Então, eu casei uma vez só na minha vida para eu guardar essa data. E embora eu tenha feito uma coisa reservada à minha família e simples dentro da minha condição financeira, eu fiz uma festa como eu tinha vontade de fazer, uma cerimônia como eu tinha vontade de fazer, com a decoração que eu tinha vontade de pôr, porque nesse ponto eu quase que eu sonhei mais com o meu casamento do que ela. Então eu quis cuidar de tudo, da decoração, disso, daquilo, porque eu queria uma coisa que me agradasse para o meu casamento. Eu vou sair da prefeitura, eu vou deixar de ser prefeito, eu vou aposentar e eu vou lembrar da data do meu casamento. Então, esse casamento que custou aqui tal valor,
R$85 mil, tá aqui o valor do... Pode subir um pouquinho a foto. Subir um pouquinho, isso, mas tá assim, aqui embaixo, no final da folha. Tá dando para ver aí? Tá, né? R$85 mil que custou o meu casamento total. Como eu falei, com cerimônia religiosa, enfeite, buffet, bebida, músico, banda e tudo mais. Esses R$85 mil, Frajola, cadê? Seu telefone, você consegue mostrar aí? Esses R$85 mil, eu pedi para a Aline puxar aqui no meu extrato bancário, e eu tenho em cima do meu salário um empréstimo consignado de R$100 mil no Banco do Brasil, que foi o dinheiro que eu usei para eu casar. Eu tenho hoje o meu salário enquanto prefeito, e desse salário eu usei um empréstimo consignado para eu realizar o meu casamento. Então, eu tenho hoje na minha conta esse consignado de 100 mil, que é descontado, vinculado direto ao meu salário, R$70 mil em cima do meu salário em crédito consignado e R$30 mil em crédito pessoal. Que foi da onde eu custeei o meu casamento. Eu não fui para Maldivas, eu não casei num castelo, e nem o governador também não foi no meu casamento, embora ele tenha sido convidado, mas que o pessoal comentou um monte de coisa, o governador pousou de helicóptero, eu fui para Maldivas na lua de mel, enfim, Frajola. Isso é um monte de especulação que vão surgindo e que a gente não rebate, às vezes por conta do quê? O meu casamento é o meu casamento, ali não é o Júlio prefeito, ali é o Júlio Tomazella pessoa. Então, foi eu, pessoa física, casando com a Aline, pessoa física. E eu nunca quis expor isso aqui, só que o negócio vai tomando uma proporção que, infelizmente, quando a gente não deve, a gente tem que provar que não deve, porque o ônus da prova se torna invertido dentro da política. O ônus da prova é aquela fala que diz que o ônus da prova incumbe a quem acusa. Então, quem acusa tem o dever de provar a acusação que faz. Mas, infelizmente, dentro da política, o ônus da prova é invertido. E aonde quem é inocente tem que provar que é inocente, porque senão ficam batendo em cima disso o tempo inteiro para criar um desgaste político. E assim, enfim, teve essa questão do casamento, teve tudo isso que eles pediram, e também pediram para eu prestar esclarecimento sobre a minha empresa. A minha empresa, agora hoje ela nem é uma empresa que nem existe mais. Na denúncia eles escrevem que eles querem que eu dê esclarecimento porque eu deixei de ser Fontanelli Semijoias e passei a ser Aline Sobrino Joias. E dizem também para eu explicar o meu salto financeiro desproporcional. Isso é ridículo. Primeiro, Aline Sobrino Joias, eu troquei o meu nome na época. Eu cancelei o meu CNPJ. Eu não tenho mais a minha empresa, estamos abrindo agora, por sinal. E Aline Sobrino Joias, como foi dito aqui, não é porque eu trabalho com ouro, eu continuo trabalhando com semijoia. É a minha marca. E a minha empresa hoje, infelizmente, deve R$32 mil. Essa é a minha evolução financeira, R$32 mil negativos comprovados em extrato. Foi assim que eu enriqueci. Não desanimem quem vende joia. Dá certo quando não tem política. Então, né, porque, entende? Então, assim, as pessoas que são próximas, eu tinha uma loja, tive que fechar a loja. Eu vendi uma casa, como o Júlio até abriu, a gente nunca abriu isso, mas no começo, todo o dinheiro da minha casa, eu tinha uma caminhonete, não sei se as pessoas lembram que eu tinha uma caminhonete, uma S10 branca, na época foi um motivo de escândalo também essa porcaria, mas vendemos para pagar advogado. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, agora eu não posso nem casar, mas... quando eu vi esses questionamentos, eu fiquei chateada. Eu falei, nossa, olha o que estão perguntando. Mas aí um amigo pegou e falou para mim assim, Aline, mas que bom, isso é bênção na sua vida. Que bom que esse promotor está sendo coerente e está perguntando tudo isso, porque você vai ter a oportunidade de provar tudo. Só que depois eu vou lá no promotor e vou falar, tá bom, agora que eu provei tudo, eu faço o quê com o que aconteceu comigo? O que eu faço com tudo que eu passei? A exposição, né? O que eu faço com a minha família, com a minha filha que está em terapia? O que eu faço com tudo isso? Que eu estou sendo obrigada a passar por vincularem a gente ao falecimento de um vereador. Eu oro em Deus para que descubram logo o que aconteceu. Agora, nós nos calamos desde o falecimento do vereador, nos entristecemos com isso. Não fizemos nenhum, apanhamos, fomos perseguidos, olha, foi péssimo, péssimo. Minha filha não foi na escola, voltou na escola ontem, inclusive. Ontem foi o primeiro dia que ela conseguiu ir na escola. Então,
tudo isso foi o prefeito que mandou. Na porta da escola, minha sogra, que trabalha no lúdico, que eu não comprei, o lúdico não é meu. E o meu irmão, viu, fofoqueiros de plantão, meu irmão não trabalha no lúdico, porque até falaram que meu irmão dá aula lá de capoeira no lúdico. Eu falei, nossa, meu irmão virou capoeirista, né? Dá aula de capoeira no lúdico. Não, o lúdico não é meu, não comprei o lúdico. Não tenho dinheiro para comprar, adoraria se tivesse, se a Valéria estivesse vendendo. Deus ama educação, mas enfim, não tenho, não comprei, não é meu. Não existe essa situação. Enfim, tudo isso começou a ficar muito complicado e nós nos calamos. Por que nós nos calamos? Em respeito às investigações e em respeito à família. É por isso que a gente fica quieto. Porque a família teve um luto agora. Só que aí, quando nós nos deparamos na internet com esses prints e com esse áudio, e eu vi que quem mandou isso aqui foi o Felipe Silveira, que se diz tão próximo da família, né? Isso me revoltou. Me revoltou. Até porque ele sabe de tudo isso. E agora eu estou disposta. Todos os áudios, eu tenho muitas conversas com o Vinícius. Tenho muitas, inclusive conversas com o Vinícius, falando que ele não tinha, porque ele foi questionado disso, falando que ele não tinha nada a ver, que ele ia parar com isso, me pedindo 1000 desculpas, fazendo retratação disso. Pelo amor de Deus, eu não vou mais atrás dos vereadores, eu não aguento mais eles me enchendo o saco, eu não aguento mais eles vindo atrás de mim. Tem prints de ligações do Felipe, de vários outros vereadores da oposição, indo atrás desse menino. Prints, tem prints. Vai tudo ser entregue. Inclusive todas as outras gravações também que a gente tem com o vereador, né? Que quando o vereador vai pedir as coisas pra gente. Por que não vem aqui falar o que quer, o que pediu, o que deu a entender? Mas na hora de virar por trás e fazer isso, ou então do Coronel Alcântara, eu falei pra você, se a gente tivesse convidado pro casamento, não tinha feito isso. Esse foi o problema. Então, também de postar e subentender o tempo inteiro que a morte do Adriano foi vinculada à política, isso ele mesmo postou. Ninguém aqui está falando mentira. As provas estão aqui. Eu e o Júlio, nós nunca viemos aqui sem uma prova. Você nos recebeu aqui alguma vez, Frajola, sem um documento? Não, a gente sempre pediu que sempre que fosse para falar alguma coisa, né, que trouxesse algo que comprovasse aquilo. E vocês trouxeram. Todas as vezes que a gente abriu espaço, os documentos foram apresentados. E aí tem algumas pessoas, mas o documento foi mostrado sim. Agora, se você quer ver como você vai na prefeitura e pede. Exatamente. Vai lá, faz um requerimento. Exato. Não, vem aqui no jornal e fala, viu, já que você viu, tem uma cópia aí. Tem, tá aqui, vai ficar à disposição. Peça a prova e mostra, vai ficar à disposição. E outra coisa, e é por isso que a gente que sempre está aqui, ninguém nunca vem. Por que eles não vêm conversar? Por que eles não vão conversar na prefeitura? Por que eles não apresentam provas? Porque não tem prova. Não tem como provar uma coisa que não aconteceu. É simples assim. Se você quer falar de alguma coisa, tenha coerência. Mas nós mandamos para a polícia investigar. Então, se você mandou para a polícia investigar, cala a boca. Fica quieto. Não começa a instigar as famílias. Sabe por quê? Porque nós somos perseguidos na rua. Porque nós somos perseguidos na porta de casa. Porque nós somos perseguidos por 3 caras. Porque a minha filha não pôde ir para a escola, enquanto você está brincando de fazer folia em grupo de WhatsApp. Então nós estamos ouvindo a primeira-dama, além de sobrinho, já ouvimos aqui o prefeito. Hoje nós extrapolamos tudo do normal, né? Já são 20 horas e 45 minutos, mas era necessário. Nós abrimos espaço, falamos com o delegado veio aqui, trouxe o andamento das investigações a respeito da morte do vereador Adriano. Nós aguardamos e tivemos aí o compromisso do delegado que assim que tiver uma conclusão, nós estaremos passando aqui em primeira mão para a população de Conde, especialmente para a família, mas nós estamos aqui também com o Murilo, que já foi confundido por mim aqui umas 2 vezes. Eu vou falar Vinícius, fala Murilo, vou falar Murilo, fala Vinícius. Murilo, nessas conversas que se ouviu a respeito desse Vinícius com o vereador, ou o vereador citando aí nas redes sociais, foi mencionado seu nome, com uma participação sua, que você também estava junto, que você estava nessa articulação desse dinheiro, dessa propina. Como você tinha amizade ou mantém amizade com esse Vinícius? Não. Primeiro eu quero dar boa noite a todos aí que nos assistem, aos telespectadores aqui desse jornal que presta um grande serviço aqui para Conchas e região.
Vamos lá. Eu vim aqui a Conchas a primeira vez por volta de setembro do ano de 2021, justamente com a ênfase de visitar a cidade dentro dessa prerrogativa do prefeito de trazer uma indústria para cá. A primeira vez que eu vim aqui e estive na cidade foi juntamente com o Wagner, que é o distribuidor do estado de São Paulo, da Pitu, que é quem de fato goza desse privilégio de ter a relação com o Joel Carneiro. E visando esse objetivo de trazer uma indústria para o município, eu acabei vindo, até porque além do trabalho com o ofício com a Pitu, eu também já milito na política há muitos anos, como o próprio prefeito aqui expôs. Tive o privilégio de integrar, né, a liderança do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo, já fui chefe de gabinete de vereador no município onde resido, que é Santo André. Então, assim, essa questão foi muito conturbada logo no começo, porque a primeira vez que eu pisei o pé em Conchas foi justamente para dar esclarecimento para uma outra falácia, uma outra bravata desses mesmos vereadores que continuam nesse intuito de desmoralizar o mandato do prefeito com relação às cestas. E a gente aguarda com fé em Deus que o Ministério Público possa estar dando devida atenção para esse processo, analisando os fatos, tudo aquilo que a gente trouxe para poder enriquecer essa denúncia que hoje é objeto no Ministério Público de Conchas. Então, assim, desde o primeiro momento que tive aqui na cidade, sempre foi no intuito da implantação da Pitu. Porém, todavia, contudo, sou uma pessoa que milito na questão política e gostei da cidade, gostei da promessa Júlio Tomazella, que foi o prefeito e é o prefeito no exercício do mandato mais novo do Brasil, e vi nesta questão uma oportunidade de poder contribuir com o seu mandato, de poder contribuir com essa gestão que tende a ser uma das melhores aqui. Então, assim, eu quero até agradecer publicamente, viu, prefeito, a sua confiança em mim. Por mais que conturbada essa relação se deu no intuito de trazer a indústria e por conta dessa insegurança, dessa instabilidade jurídica que o município enfrenta, por conta desse despropósito dessa Câmara. E eu não estou aqui querendo dizer que a legislatura como um todo é ineficiente, não. Temos vereadores, temos parlamentares bons ali naquela casa. Quero aqui mandar um abraço para o vereador Darciso, que representa ali Juquiratiba, o nosso vereador também Galé, que presta um grande serviço à Câmara. Tem pessoas que estão ali com propósito realmente. Eu não quero me furtar de não falar a todos, né? Tem pessoas e pessoas. Então, assim, isso daí nunca houve tratativa financeira de vantagem ilícita em prol de uma instalação da indústria, nunca houve nenhum tipo de negociação, negociata no caso, entre a Pitu, que é uma gigante, como o prefeito aqui já disse, e a prefeitura. Então, assim, tudo isso não passa de bravata, de falácia. Eu tenho certeza, mais uma vez, que o Ministério Público vai esclarecer tudo isso, e eu fiz questão de vir aqui para também fortalecer esse vínculo da minha pessoa, também com a cidade, também com o prefeito, que tem me dado essa oportunidade de contribuir com Conchas e de maneira a servir agora a cidade, tá? Em um dos áudios que a gente ouviu ali, em alguma parte, esse Vinícius, ele cita seu nome, como se você estivesse junto com ele, como se você tivesse participado de negociações com ele. Você já teve negociações com ele? Você teve algum negócio nesse sentido com ele, né? Na verdade, como a própria linha que o prefeito expuseram, nós tivemos assim, conhecimento desse programa do município que o prefeito tem em concessão diária, ou então de qualquer benefício, né? Nós temos aí montadores, vamos falar aqui de São Caetano do Sul, que é a cidade na qual eu nasci, que é vizinha de Santo André. Por que São Caetano tem aquele IDH alto? Por que a gente tem uma cidade que tem seus serviços ali de maneira eficiente? Quero até mandar um abraço aqui para o prefeito Auríquio, que é um amigo nosso, porque a GM está lá. Então ela tem uma grande captação de ISS, fora o montante de empregos que são gerados ali. Então, foi só nesse intuito e nunca houve nenhum tipo de negociação da minha parte com o Vinícius. O que aconteceu foi que, posterior à nossa visita no município, houve realmente o que a Aline expôs, que foi esse pedido dessa vantagem indevida anterior a qualquer tipo de processo. Então, nós nos abstivemos desse processo. Para vocês terem ideia, nós viemos em setembro e o meu retorno no município se deu próximo a novembro, dezembro, posterior ao contato do prefeito, esclarecendo todo esse problema que estava havendo, esse mal entendido. E aí foi quando então nós retomamos esse projeto, essas propostas, para poder
a Pitu fazer esses estudos aqui no município de Conchas. Então, maravilha. Nós estamos aqui ouvindo o Murilo, ele que hoje ele integra a equipe do prefeito Júlio Tomazella, e nós, como foi citado o nome dele também nesses áudios, né, nós acabamos aí abrindo espaço para que todos viessem aqui, e a gente espera estar contribuindo para informar a população. Não queremos aqui fazer com que grupos políticos se sintam bem. Não, nós queremos que a população se sinta bem informada. Nós não prestamos serviço para grupo político, não presto serviço para o grupo político do prefeito, nunca prestei serviço para grupos políticos que esteve à frente da Prefeitura de Conchas, como não presto também para nenhum grupo, seja de situação ou oposição. Nós estamos aqui para que seja levado a informação. Às vezes, a informação, ela atinge determinado lado. Um lado não gosta, tá, daquilo que foi levado a público. Às vezes um reclama, você foi lá, tirou foto, você fez isso. Não, é o trabalho nosso. Cada um faz o seu papel. Então nós estamos fazendo o nosso. Trouxemos aqui esses áudios. Aqui nós temos aqui várias pessoas se manifestando. Nós temos aqui aproximadamente 200 comentários aqui, as pessoas participando, tá? Já consegui registrar aqui no primeiro momento 192 comentários. E as pessoas estão falando, né, do posicionamento de cada uma, pedindo informações. Aqui tem um mesmo aqui, Raul Manduca. Fala, Jola, cadê a oposição? Viu? Independente de quem seja, tá? A oposição à situação. O espaço está aberto para todos. Então, todos que quiserem utilizar o nosso espaço, viu, Raul, vai estar aqui à disposição. Então, o espaço está aberto. Nós hoje abrimos espaço e o prefeito, a sua esposa e o Murilo aqui estão para falar aí a versão deles, como o delegado também nos ouviu, esteve aqui conosco. Então, enfim, nós estamos aqui com espaço aberto, não só agora, mas sempre estaremos aí com espaço aberto para as pessoas que têm algo a oferecer para a população. Agora, uma coisa que eu quero que fique claro, eu não estou aqui para defender ideologia política. Tá? Eu não estou aqui para defender grupo político que tem uma proposta aí para o município. Eu vou abrir isso, como eu fiz com os candidatos a deputado, tá? Eu fiz isso durante todos esses 2 meses aí, para que eles viessem aqui e mostrar as propostas de campanha, tá, de cada um. Então isso nós vamos fazer no momento certo, no momento pré-eleitoral, lá em 2024, eu vou abrir espaço aqui para todos os pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito, né? Vou abrir espaço para os candidatos a vereador, então o espaço vai estar aberto. Então, para defender proposta de grupo político, nós vamos no momento certo. Agora, eu vou abrir espaço para as pessoas que têm aqui algo a oferecer para a Conchas. Olha, eu tenho um projeto que eu quero apresentar para que o município possa tomar conhecimento e colocar em prática. Eu tenho uma denúncia contra o prefeito. Hoje mesmo, no início, nós já encaminhamos para a prefeitura, espero que a equipe do prefeito nos responda o mais rápido possível, reclamação de estrada rural. Teve uma cidadã que fez uma reclamação, colocamos o áudio dela aqui, o vídeo da estrada, ela reclamando e precisa responder. Nós colocamos aqui uma cidadã reclamando que foram lá na porta da casa dela, cortaram a árvore e falaram que cortaram porque o prefeito mandou. Então, nós precisamos de resposta. Nós encaminhamos para o departamento responsável da prefeitura para que responda. Porque se não tivesse os departamentos responsáveis, né, o município estaria economizando muito mais, porque o prefeito faria todas as pastas, todas as áreas. Então, cada um tem sua área, é para isso. Então, isso que nós nos colocamos aqui à disposição. Aí, mas você está dando espaço para o prefeito? Sim, abre espaço para o prefeito, abre espaço para o presidente da Câmara, para os vereadores, para a polícia, para quem quiser, quem tiver informação. E especialmente para o cidadão que quiser reclamar do trabalho deles. Se vocês querem reclamar dos funcionários seus que estão aqui, o povo tem direito a reclamar. Dos funcionários seus que estão lá na Câmara de Vereador, vocês têm o direito de vir aqui reclamar. Mas você colocou o cara para reclamar da árvore? Coloquei. O cara veio aqui e reclamou e ele tem o direito dele. A mulher lá de estrada, mas essa mulher liga direto reclamando, é um direito dela. Ela está pagando vocês para isso. Então ela tem o direito de reclamar. Então resolva o problema que ela não vai reclamar mais. Então o espaço está aberto, continuará aberto para todos, independente, situação, oposição, autoridades, né? E cidadão em especial. E a gente espera estar contribuindo, tá? Porque nós não podemos agir como as pessoas dos grupos.
Que o pessoal vai lá, monta um grupo, e ali no grupo ele coloca o posicionamento dele, tipo eu, na minha rede social, eu peço seu voto para o Tarcísio, eu voto nele. Mas quantas vezes vocês viram aqui eu entrevistando o Rodrigo Garcia? Quantas vezes vocês viram aqui eu entrevistando prefeitos pedindo voto para o Rodrigo Garcia e eu falando da importância do Rodrigo Garcia nos municípios da região, o que ele fez para a nossa região. Ah, mas foi política? Eu posso entender como partidário na minha cidade que ele estava fazendo política. Eu posso entender isso, mas eu não tenho o direito de não trazer a público o que ele atendeu os municípios. Então, essa é a diferença que nós temos que saber. Tá? Não, mas o jornalista tem lado político? Fala para mim, deixa de ser tonto. Quem é que não tem lado político? Quem é que não tem um time de futebol? O padre não tem? O papa não tem? O pastor não tem? Nem? Quem é que não tem? Cada um tem o seu lado político. Cada um tem o seu time de futebol. Cada um tem o seu segmento religioso. Eu sou evangélico, mas quantos amigos católicos eu tenho? Tá? Quantos pousos do divino eu já fui participar, fui cobrir, fui trazer informações, divulguei? Em quantas festas de bairros das comunidades católicas eu tenho divulgado, tenho participado? Né? Então, por quê? O que eu sigo é uma coisa. Agora, o que eu trabalho, o que eu presto o meu serviço e que eu tenho responsabilidade é com o veículo de comunicação. Eu não posso... não, aqui católico não fala. Aqui o umbandista não fala. Aqui o cara que é do outro partido, que é do PSDB não fala, porque eu sou do republicano, não. A minha convicção política é uma. O que eu defendo para mim é uma coisa. Agora, eu não posso negar espaço para as pessoas que também têm. Isso se chama o quê? Democracia. Cada um defende aquilo que acredita. Então, por isso que nós estamos aqui, o espaço está aberto. Então, diferente de grupos políticos, quando eu trago uma notícia, eu vou buscar a fonte, o delegado vem e fala, o prefeito vem e fala. Se o prefeito vier e falar uma coisa que não é verdade, quem vai responder é ele. Se o vereador vier aqui e falar uma coisa que não é verdade, o vereador vai responder. Tá? Eu estou abrindo espaço para que ele fale. Então, os grupos políticos, todo mundo pode colocar lá o que pensa, o que acha, os achômetros, lembrando que as pessoas que se sentirem ofendidas, elas também podem acionar aquelas pessoas ali do grupo. Nós não podemos estar propagando fake news. Agora, eu em especial, a imprensa em especial, a responsabilidade nossa é dobrada, porque nós pagamos primeiro o pato. Nós pagamos primeiro. Enquanto todo mundo fala é uma coisa, agora se saiu no jornal, aí vai direto para a justiça. Aí nós temos que responder. Enquanto uns falam aí o que quer, a hora que quer. Quando você faz uma live, eu estou fazendo uma live aqui para mim criticar o prefeito. É uma coisa pessoal sua, você faz o que você quer. Se você ofender ele em alguma coisa, se você ofender o vereador em alguma coisa, se você ofender uma autoridade em alguma coisa, você vai responder por isso. Mas você teve a sua liberdade de se manifestar. Agora, eu, como imprensa, eu não sou obrigado a propagar aquilo que você quer. Eu vou propagar aquilo que é de interesse da população. Por isso que eu quero agradecer mais uma vez a primeira-dama por estar aqui, por estar nos acompanhando. E quando o espaço foi aberto, aqui esteve. O prefeito, por mais uma vez, vir aqui, dar a cara a tapa aqui para falar, para responder. Tá? Mais uma vez, prefeito, eu sugiro, tá? Eu sugiro que você trabalhe bastante na questão da segurança pública. Eu estive esses dias com o sargento, está conversando com ele. É inadmissível que uma cidade igual Conchas tenha uma viatura só. Aqui está à disposição. Então, nós precisamos do trabalho político do prefeito, dos vereadores, sua em especial agora, porque você está na base do governo, então isso precisa mudar, precisa se investir. Nós precisamos ter sensação de segurança. As pessoas precisam ver as viaturas na rua. Se para uma viatura para uma ocorrência, acabou, a cidade ficou sem polícia. Se ela for atender. E agora pior ainda, e aí não é como adversário político, é como um cidadão que não aceita que uma viatura tenha que sair daqui para fazer a entrega de uma ocorrência em Botucatu. Quando isso acontece, nós ficamos sem polícia, gente. Nós ficamos sem polícia.
Então, hoje, à noite, o prefeito já falou aqui que está brigando lá, mas é isso, os vereadores têm que unir forças com isso. Precisa que resolver esse problema. Nós não podemos deixar uma viatura sair daqui, rodar quase 60 quilômetros para apresentar uma ocorrência policial. Então, nós precisamos resolver essa questão. Então, precisa se investir na segurança de cônjuges, precisa se buscar meios no governo do Estado para ampliar esse atendimento à população, que aí nós vamos ficar nessa sensação de insegurança sempre. Hoje, nós temos aí algumas pessoas que tomaram prejuízo ou que estão chorando a dor, né? Tem lojas que foram roubadas, tem isso, tem ameaça, tem tudo. Hoje é 1, 2, 3, 4, 5 famílias. Amanhã pode ser a sua, pode ser. E aí? Vai continuar isso? Então nós precisamos dar um basta. Então fica aqui o agradecimento nosso a vocês, ao Murilo, e aí o espaço aberto para qualquer um. Tá? O espaço está aberto, venha e esclareça. Vocês são servidores do povo. Então quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Já são 21 horas. Queremos agradecer. Hoje a intenção que era falar o nome de todo mundo, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Eu vou tentar rapidinho aqui. A Rita, Morgado, Natália, Raul, já cliquei aqui, já bagunçou. O Clodoaldo, Juliana, William, José Wilker, Nilza, Luiz Poço, quem mais? Clélia, quem mais? Euclides. Então, nosso muito obrigado. Olha, tem mais de 200 pessoas, não vai dar para falar o nome de todo mundo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço aí, em especial para o meu amigo Rafael e o Rogério ali do Rancho das Colinas, ali em Maristela, acompanhando a gente. A Edna Fogaça, nosso muito obrigado. Meu amigo Marcelo Fraletti. O Anderson, lá de Sumaré, ele que é assessor ali do meu amigo, o deputado Disseu Dalben, nosso muito obrigado ao Anderson de Sumaré. Meu amigo Silvio também. O Martinelli e a Sônia, ali na cidade de Pereiras, o nosso muito obrigado. E quero mandar um abraço aí para o filho do meu amigo Glenan, o Renan Gregolin, é isso mesmo. O filho ele esteve comigo, eu estive lá no bairro dele, passei, quando parei na porta, ele olhou para mim, a criança parece que tem 3 anos. E ele olhou para mim e falou: olha, esse aí eu vi no jornal. Aí o pai dele falou: não, porque ele acompanha as lives. E eu fiquei devendo para ele, porque eu perguntei o nome dele e esqueci, só o seu nome do pai. Então, muito obrigado. Ele ali falou: não, eu acompanho no jornal. Ele falou: esse é o do jornal? É o do jornal. Então, obrigado aí aos amigos ali do bairro Pedro de Deus. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado, e o nosso informativo permanecerá aí à disposição para qualquer esclarecimento que vocês queiram trazer à população. Lembrando sempre que as cobranças são feitas porque o povo quer respostas, e uma das respostas que o povo quer hoje, e eu vejo que principalmente você, prefeito, você precisa trabalhar ainda mais para que a polícia tenha condições técnicas de responder o mais breve possível. Quem matou Adriano? Essa é uma resposta que hoje não cabe mais tanto às pessoas que estão torcendo. Cabe a você, porque, como eu lhe disse, o seu grupo tem sido aí ventilado por tantos esses aí, que você sempre se colocou como adversário seu, estariam utilizando isso, tentando levar esse crime até você. E eu espero ter a oportunidade de estar aqui anunciando a finalização dessa investigação e dando os nomes que a polícia concluir após a investigação. Um abraço e muito obrigado a vocês. Obrigado, Frajola. Parabéns. Obrigada. Agradecendo aí aos nossos patrocinadores, agradecendo a todos aqueles que acreditam aqui no nosso informativo, que propagam os seus produtos e serviços na nossa edição, seja na edição impressa ou mesmo aqui na nossa edição online. E você pode ser um dos patrocinadores do nosso informativo, tá? Você pode manter contato aí com o nosso departamento comercial pelo 996080696 e você divulgar aí os seus produtos e serviços aqui nas páginas do nosso informativo. Então, nós temos a edição impressa todo sábado, com distribuição aí em cerca de 20 cidades aqui da nossa região. Então, venha com a gente para que sua marca possa ir mais longe, para se aproximar aí da sua clientela.